Ele era o guerreiro mais forte da humanidade, até ser traído pelo próprio companheiro. Mas a morte não foi o fim. Agora, de volta ao passado, ele tem apenas uma chance para proteger quem ama. E destruir quem o traiu. Para reescrever o destino, ele terá que despertar mais do que poder. Esse mundo, devido à existência do poder mágico, deu à luz inúmeros seres místicos. Por causa da existência da magia, também despertaram nesse mundo aqueles com poderes especiais para combater os seres das trevas, os despertados. Em uma caverna sombria, descansava o monstro Rei das Trevas de classe S, o Belphegor dos 5 elementos, um monstro poderoso, com escamas e chifres que lhe davam uma aparência tenebrosa. Diante dele estava o mais forte esquadrão de despertados da Terra, o Corpo Divino. O jovem de cabelos longos que liderava a equipe se chamava Bai Yi. Ele já estava nessa posição havia 10 longos anos. Com um rugido de Belphegor, inúmeros monstros voadores que compartilhavam suas características avançaram para atacar Bai Yi e seu grupo, o Corpo Divino. A missão do grupo de Bai Yi era uma só: limpar as cavernas das trevas para a mais alta autoridade, aquele que era chamado de Ser Supremo. Erguendo sua espada larga, Bai Yi foi o primeiro a atacar, comandando seu grupo, o Corpo Divino, a segui-lo. Aquela já era a 100ª caverna de alto nível que eles enfrentavam. Uma jovem carregando adagas duplas foi a primeira a cumprir o comando de Bai Yi. Seu nome era Ling Yue, uma ladina do trovão de classe L. Obedecendo seu capitão, Ling Yue acelerou seus passos, com um olhar sanguinário que encarava os monstros. A missão em que o Corpo Divino estava havia sido designada como uma operação de expurgo, classe L, o mais alto grau de dificuldade. Por isso, todo o poder necessário seria usado. O jovem mago das nuvens do grupo, Han Xiaoling, também de classe L, imediatamente usou a magia Mundo Glacial, congelando monstros e criando caminhos para o grupo avançar. O grupo usava tudo o que tinha, como buffs e magias, pois queria, após completar essa última missão, tirar um curto período de férias. Liberando uma longa fumaça de seu cigarro, um homem conjurou uma magia: descida estelar, atração gravitacional. Lucian, o suporte do grupo e condutor estelar, fez uma poderosa energia cair sobre Bai Yi, fortalecendo seu poder em 200% e dobrando sua velocidade. Com a força gravitacional aumentada em 100 vezes em sua espada, seu avanço como um raio se tornou ainda mais poderoso. O golpe repleto de energia rasgou todo o ar em direção a Belphegor. Do topo da cabeça até os pés do monstro, a energia percorreu como ramificações que se espalhavam, causando um dano massivo em cada parte de seu corpo. E aquele que havia lançado o ataque, Bai Yi, mantinha uma expressão contida. Mesmo quando o monstro-chefe diante dele explodiu, encerrando anos de um período de guerra, ele sequer sorriu. O comandante do Corpo Divino, o guerreiro Bai Yi, o santo nuclear de classe L, cumpriu seu dever com seriedade. Assim, o grupo Corpo Divino confirmou a eliminação de Belphegor e a conquista da 100ª masmorra. Entediado, o pequeno mago se espreguiçou. Terminamos rapidamente mais uma vez. Não foi nada divertido. Vendo como o jovem Han Xiaoling queria mais ação, Ling Yue sorriu. Mais tarde, eu encontrarei mais algumas cavernas das trevas para você brincar com elas. O sombrio suporte encapuzado se aproximou de Bai Yi, comentando que aquela havia sido uma missão de alto grau, algo que exigiu a presença de todo o esquadrão. Olhando os monstros em volta, ele questionou seu líder. Bai Yi, isso não pareceu fácil demais para você? Bai Yi pensou por um momento enquanto limpava sua espada e lembrou ao seu suporte que, segundo a equipe de inteligência, havia um rei das trevas especial com 5 elementos e habilidades escondidas. E claramente era o monstro que haviam derrotado. Nesse momento, Bai Yi sentiu alguém colocar os braços ao redor de seu pescoço. Ele corou ao ver a curvilínea Ling Yue,
abraçá-lo por trás, para sussurrar em seu ouvido. Capitão, depois que entrarmos de férias, você vai levar todos para uma festa? Ou devemos comemorar só nós dois? Afastando o rosto de Ling Yue de seu cangote, Bai Yi limpou a garganta, desviando o olhar. Vamos todos juntos, pro lugar de sempre na capital sagrada. Mesmo decepcionada, Ling Yue manteve um sorriso no rosto, lamentando mais uma falha. À distância, Han Xiaoling sentiu inveja e amaldiçoou seu capitão. Você não entende as mulheres? Bai Yi continuou a caminhar, porém logo parou e olhou para trás. Aquele cara, ele não nos seguiu? Ouvindo a pergunta, Lucian comentou ter ouvido que o homem iria cuidar da limpeza e lembrou que ele nem sequer havia lutado contra o Belphegor junto a eles. Ling Yue também comentou sobre o cara, como ele sempre era o mais lento, e gargalhando, Han Xiaoling lembrou o quanto tal pessoa sempre fora preguiçosa. Naquele momento, a pessoa sobre quem o grupo falava se aproximou à distância. Erguendo uma mão, ele girou uma magia na ponta do dedo. A operação de purga. Por trás de sua máscara de ossos, ele sorriu levemente e deu início ao seu ataque. Quando o grupo de Bai Yi percebeu, o jovem mago foi atingido na nuca, sem sequer conseguir se defender. Os 3 membros restantes do grupo ficaram chocados ao ver o ataque. Xiaoling caiu no chão. Ele já não se movia. Uma voz percorreu toda a caverna, reverberando. Essa é a verdadeira missão que o Ser Supremo designou para mim. Uma energia percorreu o corpo de Bai Yi, que rangeu os dentes tentando se mover. Impossível. O máximo que ele conseguia fazer era tremer ao segurar sua espada. A voz mais uma vez soou pela caverna. Seus cafés da manhã do mês passado foram temperados com pó paralisante. Bai Yi conseguiu apenas olhar para o lado, e algo inesperado começava a acontecer. A energia daquele homem percorreu o chão da caverna, fazendo com que fortes vinhas se erguessem. As vinhas se moveram, se arrastando pelo chão e amarrando cada membro do grupo Corpo Divino. Mantendo a distância, o perpetrador daquele plano comentou, enquanto os assistia sendo amarrados. Para eliminar o mais poderoso de vocês, eu precisava de uma preparação absoluta. As vinhas removiam os buffs daqueles que elas prendiam, assim como os tornavam sonolentos. Rangendo os dentes, tentando se soltar das vinhas, Bai Yi bradou. O que você está fazendo? Você ficou louco! O homem mascarado não se importou com a fúria de Bai Yi e proclamou. Esse é o decreto do Supremo. A Operação Expurgo à Classe L significa expurgar vocês. As poderosas vinhas pressionaram os corpos de Ling Yue e Lucian, que gritaram de dor. Preso pelas mesmas vinhas, Bai Yi nada pôde fazer, a não ser assistir ao que acontecia com seus companheiros. Os olhos de Bai Yi mostravam a fúria e o desespero ao ver Ling Yue tossir seu último suspiro. Com tantas vinhas o cercando, Bai Yi nada pôde fazer para salvar seus companheiros daquele em quem um dia tanto confiou. Em fúria, Bai Yi gritou. Por quê? Por que nos eliminar? O corpo divino nunca cruzou um caminho errado. Que ser supremo mandou você fazer isso? Com que direito? Com que direito ele faz isso conosco? O portador das vinhas se ajoelhou levemente, fazendo suas vinhas se erguerem. E com elas, erguerem também Bai Yi. Olhando para o velho amigo, o homem comentou. Você ainda é tão ingênuo. O homem desapareceu de repente, e quando reapareceu, sua mão já havia atravessado Bai Yi. Estando tão próximo daquele que os estava eliminando, ele perguntou, quando um ser supremo quer eliminar alguém, ele precisa de um motivo? Com seu último fôlego, Bai Yi perguntou, mas e você? Não éramos companheiros? 10 anos juntos não nos tornaram uma família? Recuando sua mão, o homem zombou das palavras de Bai Yi. Companheiros? Família? Você ainda não entendeu por que eu fui escolhido para isso? Desde nosso primeiro encontro, o Ser Supremo já estava movendo as peças do tabuleiro, e nós sempre fomos os peões. Ouvindo aquelas palavras, Bai Yi caiu no chão. Sua consciência ainda não havia se esvaído completamente, e, com o canto dos olhos, ele olhava para cima, para o homem de cabelos brancos amarrados em um coque, vestindo uma máscara de ossos e um casaco de couro marrom. O homem apontou o dedo para o rosto de Bai Yi, entregando sua despedida. Ganhar sua confiança e cumprir esse papel por tanto tempo me deixou enojado. Bai Yi viu o poder se acumular no dedo de seu ex-companheiro de equipe, e a partir dali, ele não viu mais nada. O poder foi disparado, e a vida de Bai Yi se encerrou.
Deixando os 4 ex-companheiros para trás, em meio às vinhas apodrecidas, o homem deixou a caverna, relatando: 22 de maio, ano 2025. Eliminação de todos os membros confirmada. A operação Expurgo a Classe L foi completada. Finalmente é hora de tirar férias. Os olhos de Bai Yi ainda mostravam o espanto e o desespero de seus últimos momentos. Ao seu redor, tudo parecia calmo. Porém, inesperadamente, seu corpo ainda tremia. No fundo da alma de Bai Yi, ele ouviu uma voz. Ei, vamos fazer um trato. Bai Yi acordou em um lugar sombrio ao ouvir a voz. Sentindo seu corpo aprisionado por correntes, ele olhou para o vazio distante. Onde eu estou? Inesperadamente, ele conseguiu caminhar por aquele vazio, sendo acompanhado pelas correntes, até que um ser sombrio, vestindo um terno elegante, se apresentou com um olhar malicioso. Ei, você aí, bonitão! Bai Yi olhou para trás, e seus olhos se arregalaram. Ao redor daquele homem, 5 elementos circulavam, revelando sua identidade. Belphegor. Bai Yi não acreditava que ele ainda estava vivo. Coçando a orelha, Belphegor zombou. Ei, um rei das trevas de classe SSS não seria derrotado tão facilmente. Belphegor estendeu os braços, fazendo os elementos se expandirem e apresentarem o local em que estavam. Seu domínio da alma. Todo o reino Naie era sua força vital. Deixando a conversa de lado, Belphegor quis ir direto ao assunto principal. Ele conseguia ver no olhar de Bai Yi o mesmo sentimento que ele nutria, o ódio. Era por isso que Belphegor queria propor uma transação. Fazendo seu corpo monstruoso reaparecer e sua aura se liberar, Belphegor puxou o jovem acorrentado para próximo de si, revelando: minha habilidade secreta é chamada Regressão da Vida. Ele tocou o ombro de Bai Yi, lhe contando o segredo da habilidade. Eu posso enviá-lo a um passado distante, dando a você a chance para refazer tudo, para mudar tudo. Será que você está interessado? Com um sorriso que mostrava malícia e revelava poder, Belphegor fez uma proposta irrecusável. Bai Yi, de cabeça baixa, lembrou-se de Ling Yue, do sorriso de sua companheira, das gargalhadas de Han Xiaolin, da lealdade silenciosa de Lucian, e de como todos eram seus amigos. Por fim, ele lembrou do sorriso daquele que os traiu, assim como do último olhar no rosto daqueles por quem tinha tanto apreço. As correntes que prendiam Bai Yi se soltaram quando ele declarou com um olhar determinado: eu vou acabar com ele. Assim como com aqueles autodeclarados seres supremos que se sentam no assento mais alto. As palavras que ouviu deixaram Belphegor satisfeito. Ele quase aplaudiu, parabenizando Bai Yi pela decisão. Muito bom. Sua resposta é como esperado, o suficiente. Então, deixe-me lhe dar um último presente. Belphegor estendeu uma mão, e com os elementos que o cercavam, criou um coração. Um presente de boas-vindas para Bai Yi. Antes de aceitar qualquer coisa, no entanto, Bai Yi franziu o senho, questionando: qual o preço que tenho que pagar? Diante da pergunta, Belphegor apenas sorriu, escurecendo a visão de Bai Yi. Algum tempo depois, Bai Yi ouviu a voz de uma mulher, furiosa, tentando acordá-lo. O jovem abriu os olhos lentamente, se deparando com uma mulher gritando com ele. Ei, Bai Yi, fique de pé! Ele havia sido mandado de volta para o ano de 2005. Estava no protetorado do Estado J da Santa Nação, divisão do ensino fundamental da Academia dos Despertos. Surpreso por realmente ter retornado, Bai Yi olhou para as próprias mãos e ficou chocado ao ver que estava tão novo. Ele havia retornado à época anterior ao seu despertar. Apesar da confusão de Bai Yi, a professora continuava a brigar com ele. Bai Yi, dormir nas aulas normais é uma coisa, mas tirar uma soneca antes da cerimônia do despertar é inaceitável. Vá para o fundo da sala. Mesmo vendo a professora Huang de perto, Bai Yi ainda não acreditava onde estava. Boquiaberto, ele se deparava com o fato de ter retornado à escola secundária. Tendo renascido, ele acreditava tal feito à habilidade de Belphegor, completamente inacreditável. Enquanto caminhava em direção ao fundo da sala, Bai Yi olhou de um lado para o outro. Ele não via aqueles colegas de classe havia praticamente 20 anos. Assim que Bai Yi ficou de pé no fim da sala, a professora bateu a mão em sua mesa, pedindo o foco de todos os alunos. Ela continuou a explicação da aula. Há 5 poderes elementais neste mundo: relâmpago, flor, nuvem, nuclear
e estelar, e cada pessoa só pode conter um elemento. A professora estendeu sua mão, arrogantemente mostrando o poder que possuía, o raro elemento nuvem. Após mostrar seu elemento, ela explicou que, dependendo do elemento dentro do corpo, cada despertado seria classificado dentro de 3 categorias: combatente, suporte e especial. A combinação dos 5 elementos com diferentes funções criava numerosas classes. Lembrando do time mais forte da academia, ela citou que eles consistiam em um mago estelar, um guerreiro da nuvem, um bardo nuclear e um ladino relâmpago. Diante da força desse grupo, ela alertou a turma. Eu sei que vocês já superaram pessoas comuns por despertarem seu potencial dentre milhões. Vocês foram elogiados desde a infância, no seu auge. Mas hoje é o dia mais importante de suas vidas. Existem quase 100 profissões despertas conhecidas. Elas são classificadas entre os ranks Poeira, Brilho, Abismo e Celestial. E cada um de vocês só poderá despertar uma vez. A pressão exercida pelas palavras da professora deixou os alunos apreensivos. Ela colocava bastante intensidade em cada frase. Esta tarde, quando a profissão de vocês for determinada, o futuro status de vocês no mundo será decidido. De pé no fundo da sala, Bai Yi ouvia a mesma explicação que havia sido guardada no fundo de sua mente. Após deixar a sala e andar pela escola, ele se sentiu extremamente nostálgico. Aquele era o lugar onde ele havia despertado. De repente, Bai Yi viu uma pessoa cair ao seu lado. Um garoto de óculos apelidado de 4 olhos. Assim como o garoto, Bai Yi também viu um grupo de 3 seniores que mais pareciam delinquentes. No meio deles, um loiro musculoso gargalhava. Lixos inúteis confiando em despertares artificiais. Você se atreve a bloquear meu caminho? Acha que é alguma coisa só porque está prestes a despertar? O sênior pisou na mão do garoto de óculos e liberou sua energia zombando. Diante de um raro, despertado de rank abismo como eu, vocês sempre serão insetos. Bai Yi se lembrou daquele cara. Seu nome era Hong Qiangsheng, um ladino estelar de rank, e com passado desconhecido. O jovem de óculos implorou para ser deixado ir embora, oferecendo seu dinheiro a Hong Qiangsheng apressadamente. Bai Yi pôde observar Hong Qiangsheng melhor dessa vez. Esse cara sempre estava arrumando brigas, pois havia nascido com algum tipo de gene supermasculino ou algo do tipo. Frustrando a brincadeira de Qiangsheng, a professora Huang apareceu. Já chega. Isso é uma escola, não uma cena de roubo. Hong Qiangsheng não se intimidou com a professora e zombeteiramente respondeu. Professora Huang, foi ele quem trombou conosco. Não é justo ele nos compensar pagando um refrigerante? Hong Qiangsheng balançou o dinheiro na cara da professora e sussurrou próximo ao ouvido dela. Quer bancar a heroína? Se você não fosse tão bonita, já teria sido demitida há muito tempo, sabia? A professora rapidamente correu para ajudar o aluno a se levantar, ignorando as ameaças, enquanto Hong Qiangsheng levava seus parceiros embora, gargalhando. Vamos lá! Precisamos deixá-la com alguma dignidade. No meio do caminho, Hong Qiangsheng se deparou com um garoto que, com as mãos nos bolsos, o encarava sem medo. Gargalhando, ele colocou a mão no ombro de Bai Yi, jogando-o para o lado. O que você está olhando? Saia da frente! Levando seus 2 amigos embora, ele planejava voltar mais tarde. De joelhos no chão, o jovem de óculos se desculpou com a professora, afirmando que aquilo era culpa dele. Porém, a professora Huang sabia perfeitamente que ele não era culpado de nada. Bai Yi observou a professora, que sempre mostrava um lado durão, embora por dentro tivesse um coração mole. Ela havia ajudado bastante Bai Yi em sua vida passada, após o despertar. Naquele momento, uma pessoa descendo as escadas acenou para a professora. Professora Huang, é a vez da sua turma ir para a Câmara do Despertar. A professora Huang se levantou rapidamente e reuniu seus alunos, lembrando-os de que, durante o despertar, deviam manter a calma para evitar qualquer machucado. Bai Yi acompanhou seus colegas de classe, lembrando-se dos 2 métodos de despertar que existiam no mundo. O primeiro era o despertar natural, como havia acontecido com Hong Qiangsheng. Normalmente, ele ocorria em pessoas com constituições físicas fortes ou com talento nato. Ele acontecia automaticamente durante momentos de intensas emoções. O outro tipo era por meio da câmara de despertar. Aquela era a cristalização da expertise de inúmeros cientistas. Dentro da câmara, emoções e adrenalina eram intensamente estimuladas, e isso forçava o potencial dos despertares. No entanto,
como todos despertavam aleatoriamente apenas uma vez, tudo dependia da sorte. O primeiro jovem da classe da professora Huang a despertar comemorou bastante ao receber uma profissão do Tier Azul, o Rank Brasa. Deixando-o ter seu momento de felicidade, a professora pediu que ele fosse descansar em seguida. Sabendo que o despertar era considerado praticamente um botão de reinício, Bai Yi se preparou ao ouvir a professora Huang afirmar que ele seria o próximo. Assim que se encontrou com a professora, Bai Yi foi alertado. Foco! Não cochile como você faz nas aulas, entendeu? Friamente, Bai Yi passou pela professora respondendo: Eu sei. Em sua vida anterior, Bai Yi havia despertado como um guerreiro nuclear de rank. E, uma profissão do rank poeira, o que o levou a constante zombaria. Apenas ao chegar no rank S, Bai finalmente despertaria o tipo mais raro. Lembrando que possuía o elemento nuclear, Bai Yi se perguntou qual profissão iria obter dessa vez. Ao entrar na câmara, o jovem viu diversas folhas voarem ao seu redor. Porém, logo algo inesperado aconteceu. Um aviso de erro no despertar. O sistema revelou o motivo para o erro. Haviam sido detectados 5 elementos. Ver tal erro deixou Bai Yi surpreso. Rapidamente, ele colocou a mão em seu peito, se perguntando o que estava acontecendo, pois havia um intenso calor dentro dele. Naquele momento, sob os olhos de Bai Yi, uma notificação apareceu. Sistema de despertar infinito ativado. Uma janela de estatísticas com o nome dos 5 elementos surgiu diante de Bai Yi, assim como uma nova notificação. Por você possuir 5 tipos de elementos em seu corpo, você pode escolher qualquer classe dos 5 elementos como sua classe inicial. Além disso, quando um certo elemento alcançar um poder suficientemente acumulado, você poderá escolher obter uma nova classe aleatória para aquele elemento ou evoluir sua classe original. Confuso e surpreso, Bai Yi olhou para cima, perguntando ao sistema o que aquilo significava, o que era a acumulação elemental. Entendendo parcialmente o que lhe foi dito, ele perguntou: Isso significa não apenas que eu posso escolher meu atual despertar elemental e minha classe, como também que posso obter novas classes no futuro? Pensando mais além, ele questionou: Eu poderei obter os ranks poeira, brilho, abismo, celestial, em todas as qualidades? Mesmo aquela classe de qualidade especial? O sistema respondeu afirmativamente à pergunta de Bai Yi, porém o lembrou que ele só poderia escolher uma classe inicial. As classes subsequentes seriam adquiridas aleatoriamente. Bai Yi lembrou de sua interação com Belphegor. Aquele ser sinistro havia lhe dado um presente, e Bai Yi finalmente percebeu que havia trazido tal presente para o passado junto com ele. Bai Yi imaginou todo tipo de habilidade que poderia usar, assim como as habilidades de diversos despertados que conheceu durante sua vida. Poderes de fogo, vento, poderes que fortaleciam o corpo, a mente, além de habilidades físicas e mágicas. A habilidade de despertares infinitos lhe proporcionaria a chance de provar todas elas. Enquanto Bai Yi pensava nos 5 elementos, o sistema alertou que após a seleção da classe inicial, as barras de todos os elementos seriam zeradas. Por isso, ele deveria escolher cuidadosamente. Pensando em sua primeira opção, Bai Yi sorriu levemente. Um sorriso de canto de boca, que até mesmo lembrava um pouco Belphegor. Do lado de fora, alguns alunos já estavam agoniados, já que Bai Yi estava demorando bastante. Porém, logo eles viram o garoto deixar a câmara escura. A professora Huang correu animadamente em direção a Bai Yi. Que classe você despertou? Porém, Bai Yi não mostrou a mesma animação. Desviou o olhar. Me desculpe, mas terei que desapontá-la. Ele sorriu, embora maliciosamente, revelando: Eu despertei como um guerreiro nuclear com a pior qualidade. Verde. Um breve olhar de decepção surgiu no rosto da professora Huang. Porém, ela rapidamente se recuperou, tentando animar Bai Yi. Está tudo bem. Mesmo para a qualidade verde, muitas pessoas extraordinárias emergiram. Não desista. Esse mundo não pode pará-lo. Franzindo o senho, Bai Yi avisou a professora que ela não precisava confortá-lo. Porém, com um olhar sério, a professora Huang imaginou que o jovem devia estar se sentindo terrível. Ela rapidamente o empurrou para fora do lugar, pedindo que ele descansasse um pouco, já que o despertar deveria ter consumido muito da energia dele. Porém, naquele momento, uma gargalhada pôde ser ouvida ao lado. Hong Qiangsheng zombava fervorosamente. Que hilário! Enquanto você trabalhar duro, o mundo não irá parar?
Eu lembro da professora sendo bastante capaz. Como ela poderia dizer algo tão inútil e positivamente tóxico? Bai Yi olhou para Hong Qiangsheng com o canto dos olhos, sem se importar com a zombaria. Porém, Hong Qiangsheng não parava e atacava a professora com suas palavras. Você sabe muito bem, não é, professora, que a realidade não é como você falou. Com uma expressão zombeteira, Hong Qiangsheng se aproximou de Bai Yi. Ei, a qualidade do rank poeira significa que você está no fundo do poço. É assim que o mundo é. Os seres supremos escolhem as pessoas, e eles escolhem apenas os fortes. Os fracos serão humilhados. Imperceptivelmente, uma aura assustadora surgiu dentro de Bai Yi ao ouvir Hong Qiangsheng citar tais seres. Franzindo o senho, a professora Huang questionou por que Qiangsheng estava ali de novo. Claramente, Qiangsheng estava ali para zombar. É claro que você sabe, certo? Aqueles de qualidade rank poeira só podem sentar nas últimas fileiras das aulas a partir de agora. Por quê? Porque essa é a sociedade. Sem poder, sem influência, sem futuro, sempre no fundo, abandonados pela justiça. Os poderosos recebem os melhores recursos, se tornando ainda mais fortes. No momento em que você recebe o rank poeira, o mais fraco rank do despertar, seu destino é selado. Você só vai receber porcarias. Hong Qiangsheng não se cansava de se vangloriar e zombar daqueles que eram mais fracos que ele. O que foi aquilo sobre mudar de vida com trabalho duro? Um rank poeira sendo chamado de gênio? Você realmente acredita nessas palavras vazias? É assim desde o nascimento. Nossa academia é apenas um micro-organismo da sociedade. Sorrindo maliciosamente, Qiangsheng se aproximou do rosto da professora, perguntando se ele não estava certo. Lembrando que ela, um rank brilho, só podia ser no máximo uma assalariada inútil, trabalhando em uma escola. Balançando seu copo de refrigerante, Qiangsheng se aproximou de Bai Yi. Já um rank poeira, eles deveriam voltar para casa mais cedo e parar de desperdiçar o recurso do governo. Cansado de ouvir as palavras desse maldito, Bai Yi moveu rapidamente sua mão, agarrando o copo de refrigerante e o apertando. Antes que Qiangsheng pudesse perceber, todo o líquido havia espirrado em seu rosto. Ele tossiu apressadamente, praguejando. Droga, o que você está fazendo? Bai Yi balançou a mão apressadamente para enxugá-la com o vento e respondeu. Eu não gosto de ouvir você falar. Hong Qiangsheng sorriu maliciosamente, decidindo dar o troco. Furiosamente, ele reuniu uma grande quantidade de energia em seu punho, avançando contra Bai Yi. A professora Huang tentou segurá-lo, porém ela foi lenta demais. Com uma energia púrpura o cercando, Hong Qiangsheng usou o golpe estelar rasgante, ataque básico do astro ladino, que aumentava o seu poder de ataque. Assim que mostrou um sorriso malicioso, o punho dele já estava a poucos centímetros do rosto de Bai Yi. Naquele instante, Bai Yi, com a mão estendida, liberou a energia dourada de sua classe. Instantaneamente, uma espada de luz havia sido criada e, empunhando-a, Bai Yi bloqueou o punho que seguia em sua direção. O sorriso de Hong Qiangsheng se tornou surpresa, e logo, ele ficou confuso ao ser repelido. Bai Yi balançou a espada, jogando Hong Qiangsheng para trás. Com um olhar afiado, Bai Yi havia executado movimentos milimetricamente calculados. Hong Qiangsheng foi jogado para longe, deslizando sobre o chão de concreto. Todos ficaram em silêncio, assistindo com olhares surpresos ao que havia acontecido. Hong Qiangsheng sofreu diversos danos internos e pintou o chão de vermelho ao tossir. Irritado, levantou a cabeça, olhando para Bai Yi. Ele não conseguia entender o que havia acontecido, como o garoto havia conseguido repeli-lo. Todos os outros alunos que assistiram à cena ficaram chocados, de queixos caídos. Eles também não entendiam o que havia acontecido. Bai Yi balançou sua espada e a colocou sobre o ombro, revelando. Eu escolhi minha própria classe. Aquela espada de luz era fruto da classe Guerreiro Nuclear, que também proporcionava 20 pontos de ataque e evasão. Ele sorriu maliciosamente, formando aura. Eu até já estou acostumado a ela. Hong Qiangsheng se levantou forçadamente, gargalhando. Você só teve um pouco de sorte. Você desviou apenas uma vez. Qiangsheng se contorcia de raiva. Ele era um raro rank abismo e se achava completamente diferente de pessoas de ranks mais baixos, lixos aos olhos dele. No entanto, a professora Huang, devidamente treinada, sabia que aquilo não havia sido sorte.
Ela viu com seus próprios olhos quando Bai Yi usou um dos melhores movimentos da classe guerreiro, a habilidade Parry. A professora Huang ainda estava incrédula, pois esse movimento consistia em bloquear o dano no exato instante em que se recebia um forte ataque e, dentro de um tempo de reação impossível, 0,09 de segundo, refletir o dano físico de volta ao oponente. A professora Huang, que teve um incrível mestre, só o viu dominar essa habilidade após 10 anos de dura prática. Ela não conseguia crer que alguém como Bai Yi, em seu primeiro dia despertado, sem qualquer experiência em combate, havia chegado a tal nível. Completamente transtornado, Hong Qiansheng sacou a baioneta de sua classe, que lhe proporcionava 30 de ataque e velocidade, e gargalhou. Pronto para encarar seu fim, moleque. Seu pequeno pedaço de lixo. Eu vou fazê-lo rastejar diante de mim aos olhos de todos. Bai Yi não se importou com os gritos revoltados de Qiansheng. Ele tinha suas próprias razões para escolher essa classe aparentemente mais fraca. Vindo do futuro, Bai Yi sabia que julgar o destino e a vida de uma pessoa desde o nascimento seria um erro grave que as pessoas dessa era só perceberiam dali a muitos anos. Com Bai Yi segurando uma espada envolta por sua aura e encarando Hong Qiansheng, que estava consumido pela raiva, todos se perguntaram se eles iriam realmente lutar. Próximo a Bai Yi, alguns alunos comentaram preocupadamente: usar os poderes do despertar para lutas privadas é estritamente proibido na escola. Além disso, o pai de Qiansheng é um oficial de alto escalão e seu tio é o reitor, enquanto a família de Bai Yi não tem dinheiro nem apoio. Ao ouvir os colegas de classe, o garoto de óculos apressadamente se virou para a professora. Se ele cair na armadilha, será expulso. Professora, o que vamos fazer? A professora Huang suspirou por um instante e entrou no meio dos dois, tentando acalmá-los. Todos acabaram de despertar hoje. Vocês podem ser companheiros e lutar juntos no futuro. Porém, as palavras da professora só serviram para deixar Qiansheng ainda mais furioso. Com um olhar de nojo, ele a confrontou. Você está brincando comigo? Esse lixo acabou de me provocar na frente de todos, e você quer que eu deixe isso passar? Maliciosamente, Qiansheng apontou sua espada carregada de energia para Bai Yi. É inútil, mesmo que ele se ajoelhe e implore por perdão. Eu vou fazê-lo entender a diferença entre um escolhido e um perdedor. Essa diferença é um abismo intransponível. A professora Huang, de certa forma, sabia que Hong Qiansheng estava certo. Havia uma grande diferença entre as qualidades das classes, devido aos bônus de atributos. Uma classe no rank poeira, como a de Bai Yi, recebia 100% dos atributos base, o que não representava nenhuma mudança de fato. Ela, que estava no rank brilho, recebia 150% de bônus em atributos. Porém, aqueles no rank abismo recebiam uma impressionante margem de 200% de bônus. Despertar no rank abismo, como Qiansheng, significava possuir o dobro de atributos comparado a alguém no rank poeira, como Bai Yi, uma diferença abissal de poder que não era possível superar. O jovem de óculos sabia que Bai Yi não tinha apoio, assim como não tinha poder, por ter acabado de despertar. Por isso, ele continuava a se perguntar por que o jovem se esforçava tanto para ofender alguém tão mais poderoso que ele. Ele detestava lixos como Qiansheng, porém, para sobreviver na sociedade, acreditava que não havia outra maneira senão tentar evitá-los, pois quando não era possível contorná-los, eles pisariam em você, forçando humilhações a todo momento. Por já ter sofrido com isso, o jovem de óculos sabia que aqueles que se curvassem e cedessem poderiam suportar. Já escolher um confronto direto seria a opção mais tola, pois apenas uma humilhação ainda maior estaria a caminho. Antes que a professora pudesse intervir novamente, Qiansheng saltou contra Bai Yi, carregando sua espada curta e contando com seu aumento em estatísticas. A professora só pôde estender a mão, gritando: Bai Yi, cuidado! A professora Huang observou Qiansheng se aproximar de Bai Yi, se perguntando se o jovem planejava bloquear o ataque novamente, usando a habilidade Parry, que consumia uma grande quantidade de estamina. Com a velocidade e o poder de ataque de Qiansheng, ela não acreditava que Bai Yi conseguiria suportar. Vendo o garoto sequer se mover, Hong Qiansheng colocou toda a sua energia na espada, acreditando que ele não bloquearia dessa vez. Vamos ver se você sequer consegue se esquivar dessa. Ouvindo tais palavras estúpidas, Bai Yi sorriu, debochando do pensamento de Qiansheng. Por que eu iria me esquivar? No breve momento antes do ataque o atingir,
Bai Yi ativou a habilidade Rapidez, aumentando temporariamente sua velocidade em 50%. O ataque de Hong Qiangsheng desceu em um amplo arco, porém, atingiu apenas a pós-imagem de Bai Yi, que surgiu atrás dele ao usar a habilidade Piscar de Luz. Quando a habilidade Rapidez alcançava 100% de proficiência, o usuário podia usar um flash instantâneo para atravessar objetos. Qiangsheng ficou chocado ao não ver nada à sua frente e se perguntou quando Bai Yi havia chegado atrás dele. Antes que Qiangsheng pudesse se virar para olhar Bai Yi, sentiu uma grande quantidade de líquido encher sua boca. Com feridas internas, Hong Qiangsheng tossiu pesadamente, sentindo uma forte dor no peito. Tossindo e com falta de ar, Qiangsheng caiu no chão, o socando devido à dor. Deixando-o para trás, Bai Yi sorriu levemente. Lixo deveria ser jogado na lixeira, não no chão. Enquanto Bai Yi se afastava da situação, todos presentes o assistiam assustados. Eles não entendiam o que haviam visto, pois Hong Qiangsheng simplesmente caiu do nada. O garoto de óculos, que até então estava com medo, segurou o riso. Ei, como você conseguiu cair assim? Ao lado dele, com um olhar chocado, a professora tentava entender o que havia acontecido, pois nem mesmo ela havia visto algo assim antes. Junto a eles, estava uma jovem de cabelo rosa na altura dos ombros. Assistindo toda a situação, ela franziu o senho, imersa em pensamentos. No momento em que Hong Qiangsheng atacou, Bai Yi, mais uma vez, ativou sua habilidade única de guerreiro, Rapidez, e, surpreendentemente, havia sido sua forma avançada, Piscar de Luz. Porém, ela não entendia o que ele havia feito naquele meio tempo para conseguir machucar seu oponente a ponto de deixá-lo inutilizado no chão. Alguém lidar com seu oponente tão facilmente, com apenas um movimento, não era algo que a presidente da classe, Ti Yin, achava que um novato deveria conseguir. Ele não havia apenas dominado o uso de nível mais alto das habilidades básicas de guerreiro, mas também havia conseguido aplicá-las em um combate real. Enquanto assistiam Bai Yi se afastar, aqueles que não tinham profundo conhecimento atribuíram a humilhação a Hong Qiangsheng. O que há com ele hoje? Seu oponente nem sequer se moveu. Porém, aqueles que entendiam completamente a situação percebiam que Bai Yi, além de lidar com seu inimigo em uma fração de segundo, ainda conseguiu encontrar uma forma de fazer isso sem violar as regras da escola. Ti Yin, impressionada com ele, se perguntava o que havia acontecido com o colega de classe. Após lidar com Hong Qiangsheng, Bai Yi checou algumas coisas. Ele havia obtido experiência, 50 pontos para sua classe. Além disso, por ter causado um golpe crítico em um oponente do elemento astro, obteve 50 pontos nesse mesmo elemento. Comparado aos 10.000 pontos necessários, tais 50 pontos pareciam muito pouco para ele. A única escolha parecia ser começar a limpar alguns labirintos o mais rápido possível para conseguir crescer. Tendo se recuperado um pouco, Hong Qiangsheng tentou se levantar, encarando furiosamente as costas de Bai Yi. Você! Nem pense em fugir! Qiangsheng segurou sua espada e, com sua pior intenção, avançou contra as costas de Bai Yi. Porém, naquele momento, uma voz o interrompeu. Já chega! Qiangsheng olhou para trás, rangendo os dentes ao perceber que seria repreendido. Um homem de terno chegou ao recinto, franzindo o senho ao ver o que estava acontecendo. Seu nome era Hong Liang, diretor da divisão do ensino fundamental da Academia do Despertar. Com uma voz que expressava sua irritação, ele repreendeu o sobrinho. Você já não foi suficientemente humilhado por hoje? Com um olhar que buscava ajuda para lidar com o jovem à sua frente, Hong Qiangsheng tentou apelar ao tio. Porém, Hong Liang não lhe deu ouvidos e tratou de dispersar os outros alunos. É fim de semana. Vão todos para suas casas e descansem. Contem às suas famílias sobre quais profissões receberam ao despertar. Ao ouvir o diretor falar sobre irem para casa, Bai Yi percebeu algo. Com um olhar afiado, Hong Liang encarou o garoto. Você não sabe que lutas são estritamente proibidas? Porém, Bai Yi sequer percebeu o olhar dele, pois estava imerso em pensamentos. Ele havia acabado de renascer e nem mesmo havia sido registrado ainda. Uma grande surpresa atingiu sua mente ao perceber que voltar 20 anos no passado significava que seus pais ainda estavam vivos. No dia do seu despertar, 22 de maio de 2005, algo importante havia acontecido. Mergulhado em lembranças que o deixavam cada vez mais chocado,
Ele ignorou completamente o diretor ao se recordar de algo que estava prestes a acontecer nessa época. Apressadamente, Bai Yi começou a correr em direção aos portões da escola. Furioso, o diretor bradou com a professora Huang. É melhor você controlar seus alunos. Eu fingirei que nada aconteceu hoje e não vou prosseguir com esse assunto. A professora Huang suspirou, aliviada, e se curvou, desculpando-se com o diretor. Algum tempo depois, Hong Qiangsheng seguiu o tio até a diretoria. Irritado, ele segurava o peito, rangendo os dentes. Droga! Se aquele garoto não tivesse sido sortudo, de jeito nenhum eu teria perdido para ele. Tais palavras irritaram o diretor a ponto de bater na mesa. Bobagem! Você por acaso tem ideia do que aquele garoto fez com você? No momento em que o atacou, ele usou a habilidade de alto nível piscar de luz. Tendo presenciado a cena, o diretor se recordou e contou ao sobrinho. Mais importante do que isso, antes de usar o piscar, uma fração de segundo, antes de você atingi-lo, ele encontrou o ponto mais fraco do seu corpo e o atacou pesadamente, quebrando todas as suas defesas. Hong Liang assustou o sobrinho ao afirmar que toda a sequência de movimentos de Bai Yi havia utilizado apenas técnicas básicas de guerreiro, embora ele próprio, com 15 anos de experiência no campo de batalha, sequer conseguisse executar os mesmos movimentos com tamanha proficiência. A luta entre os dois era semelhante a uma disputa de videogame. A atuação de Qiangsheng havia sido tão ridícula quanto assistir um jogador profissional brincar contra personagens controlados por estudantes do ensino fundamental, usando apenas técnicas básicas. Por isso, o diretor o alertou. Aquele jovem não é tão simples quanto você pensa. Enquanto isso, o assunto da conversa entre tio e sobrinho estava correndo apressadamente pelas ruas da cidade. Bai Yi entrou por becos e vielas com algo muito importante em mente. Havia uma coisa que ele absolutamente precisava fazer após retornar, antes mesmo de pensar em vingança. Ao chegar em um prédio simples com fachada de azulejos, Bai Yi finalmente parou de correr. Arfando pesadamente, ele chegou ao local que guardava memórias pesadas. O lugar onde havia testemunhado, diante de seus próprios olhos, sua família ruir diante de alguém poderoso. Porém, nessa vida, Bai Yi jurou impedir que isso acontecesse, a qualquer custo. Dia 22 de maio do ano 2005, às 18h07, era transmitido um show de comédia na televisão. No sofá da sala, um homem gargalhava animadamente enquanto assistia. Enquanto isso, na cozinha, uma mulher cansada lavava os pratos. Um jovem chegou à casa do casal, Bai Yi, retornando da escola. Ao ver o garoto, o homem parou de olhar para a televisão e se dirigiu a ele. Oh, você voltou! Terminou a aula bastante cedo hoje. Irritado por ouvir a voz daquele homem, Bai Yi apertou o punho, se contendo. Ele olhou para a mulher pela janela que separava os cômodos e recebeu um sorriso com um calor maternal. Ao ver sua mãe após tantos anos, lágrimas surgiram nos olhos de Bai Yi, deixando-os marejados. Não havia um sentimento tão grande quanto a felicidade que ele sentiu ao vê-la viva. A mãe de Bai Yi o chamou para perto dela e, em linguagem de sinais, fez os gestos. Eu fiz sua comida favorita, macarrão agridoce. Bai Yi mordeu o lábio inferior, contendo o choro, e sorriu pedindo à mãe. Eu gostaria de comer peixe em conserva hoje. A mãe de Bai Yi tentou avisar ao filho que iriam no dia seguinte, já que ela já havia feito o macarrão, porém ele implorou pedindo que ela atendesse seu pedido. A mãe de Bai Yi acabou cedendo, pois não conseguia dizer não ao filho querido. Assim, ela se dirigiu até a porta para comprar o peixe, e Bai Yi a seguiu. Mãe, eu vou com você. Antes que Bai Yi saísse, no entanto, o homem sentado na sala o chamou. Sua mãe pode ir sozinha. E qual é o problema, garoto? Você voltou da escola e nem mesmo vai dizer oi para seu pai? O homem se levantou, lembrando que aquele deveria ser o dia do despertar de Bai Yi. Aproximando-se do garoto, apoiou-se na parede com um olhar interessado. Se apresse e me conte as boas novidades. Bai Lingsheng pegou algumas garrafas de bebida de repente. Ao erguê-las e exalar sua aura vermelha de guerreiro elétrico de classe C, no nível 26, com um bônus de 400% em atributos, ele afirmou: terminei meu trabalho mais cedo e vim para casa apenas para celebrar com você. Abaixando a cabeça, Bai Yi respondeu: mas eu não despertei hoje. Por um azar, o despertar demorou demais. Nós não conseguimos terminar a tempo. Com um olhar sombrio, Bai Lingsheng questionou ao ouvir a verdade. Como você voltou tão rápido, então?
O filho de Dalei despertou com uma classe de rank brilho. Aquela dupla de pai e filho realmente não tem valor. Confiante, ele declarou: Meu filho, filho de Bai Lingsheng, deveria ser ao menos de rank abismo, não é? Naquela época eu despertei como rank abismo, como se não fosse nada. Sombriamente, ele se aproximou do garoto, pressionando-o furiosamente com sua aura. Eu trabalhei bastante para apoiá-lo. Coloquei todo o meu esforço em seu crescimento. Então fale, qual é a sua classe? Bai Lingsheng liberava sua aura vermelha e opressora, envolvendo Bai Yi e o mundo ao seu redor em carmesim. Bai Yi estava prestes a reafirmar que não havia despertado, quando Bai Lingsheng se moveu rapidamente. Uma das garrafas que segurava atingiu Bai Yi na cabeça, derramando todo o líquido sobre o garoto. Isso serviu para Bai Lingsheng descobrir. Rank poeira. A fúria que ele continha transbordou, e abrindo a boca cercada por uma barba mal cuidada, ele começou a gritar: Você vai para a escola fingindo estudar e ousa despertar se tornando um inútil de rank poeira? Está tentando me envergonhar? Embora o homem à sua frente fosse seu pai, Bai Yi o conhecia como alguém que não controlava suas emoções violentas. Já esperando o ataque, Bai Yi foi atingido por um chute do pai. Naquele momento, ele se lembrou de sua vida passada, daquele mesmo dia em que havia despertado. Após Bai Lingsheng descobrir que ele havia despertado como um rank poeira, sentindo-se envergonhado, o atacou dentro de casa. A mãe de Bai Yi se colocou diante dele, como sempre fazia, determinada a protegê-lo com o próprio corpo. Naquela época, Bai Yi era apenas uma criança frágil, assustada demais para reagir, incapaz de dar um passo sequer em defesa da mulher que mais amava. Bai Lingsheng, tomado pela raiva, desferiu o golpe com toda a força, e ela foi quem suportou as consequências. Desde aquele dia, as pernas da mãe de Bai Yi permaneceram imóveis, e os golpes que sofreu na cabeça deixaram sua mente instável. Agora, nessa segunda vida, Bai Yi, que havia tomado o primeiro golpe, embora estivesse apenas no nível 1 e sua aura fosse verde, como a de um guerreiro nuclear de rank poeira, não sentia o mesmo medo daquela época. Ele havia escolhido tal classe justamente pelos atributos especiais que ela lhe proporcionaria, por isso sabia que seria necessário suportar e esperar pelo tempo certo. Não satisfeito, no entanto, Bai Lingsheng mandou o garoto se levantar. O homem à frente de Bai Yi possuía um multiplicador de 400% em suas estatísticas, devido ao seu rank e nível, fazendo com que alguns de seus atributos ultrapassassem os 600 pontos. Diferente de Hong Qiangsheng, da escola, Bai Lingsheng estava em um nível completamente diferente, além de possuir experiência real em combate. Bai Yi se conteve, pois sabia que não conseguiria vencer Bai Lingsheng em uma luta naquele momento. Mesmo quando Bai Lingsheng o agarrou e o lançou de um lado para o outro, Bai Yi se sentiu satisfeito, pois havia cumprido seu objetivo, tirar sua mãe de casa até que Bai Lingsheng extravasasse toda a frustração acumulada. Mas no momento em que Bai Yi achou que havia conseguido, ouviu o som de sacolas plásticas caindo no chão. Ele olhou para trás, apressado, e viu sua mãe, que havia retornado mais cedo do que o esperado. Bai Yi, boquiaberto, se perguntou como ela havia voltado tão rápido. O que ele não sabia era que ela havia corrido o máximo que pôde para chegar a tempo, querendo garantir que o filho não ficasse com fome. A mãe de Bai Yi ficou assustada quando viu Bai Lingsheng caminhando em sua direção, visivelmente irritado, como se estivesse tentando mostrar que o filho havia sido uma decepção. Em uma sombria prisão, uma voz ecoava de uma das celas. Eu ouvi dizer que você foi o primeiro com uma profissão de grau verde a avançar. Normalmente, é necessário estar pelo menos no grau azul e alcançar o rank A para entrar no estágio de avanço. Como conseguiu fazer isso tão cedo? O jovem à sua frente permaneceu em silêncio, fazendo o prisioneiro, que fumava calmamente, sorrir com curiosidade. E você ainda saltou diretamente do grau verde para o grau platina, um rank que apenas uma pessoa entre 1 milhão consegue alcançar. Me diga, por que foi trazido para cá? Apenas aqueles com sentenças mais severas são enviados a este lugar. Diante do homem que falava, estava um garoto de cabelos brancos. Com o olhar abaixado, o jovem respondeu: Ele teve o que merecia pelo que fez. Como pôde tratar minha mãe daquela forma? Os olhos de Bai Yi tornaram-se profundamente sombrios ao lembrar daquela conversa em sua vida passada. Imediatamente, ele se levantou e avançou contra Bai Lingsheng. Porém,
Bai Lingsheng mostrou a força de seu rank vermelho e, com um único movimento do braço, lançou Bai Yi de volta ao chão, derrubando-o sobre os móveis. Bai Yi sentiu o impacto da força de um despertado experiente, alguém que, mesmo sem usar habilidades, era muito mais poderoso do que uma pessoa comum. O golpe que acabara de receber seria impossível de suportar sem algum tipo de fortalecimento especial. Contudo, com apenas uma aura verde, ele tremia ao tentar se levantar. Apressadamente, a mãe de Bai Yi correu até o filho ao vê-lo ser lançado ao chão. Ela abriu os braços, posicionando-se na frente dele para impedir Bai Lingsheng de atacá-lo novamente. Nesse momento, Bai Lingsheng fechou a porta, que até então estava aberta, e começou a falar do passado. Huyun, no dia em que descobri que você estava grávida, fiquei realmente feliz. Achei que a chance da família Bai se reerguer havia finalmente surgido. Aqueles dois inúteis não conseguiram gerar um herdeiro, mas eu, Bai Lingsheng, consegui. Enquanto caminhava até mãe e filho, Bai Lingsheng arrastou uma cadeira consigo e, furioso, berrou com a esposa. A família Bai ainda confia em mim para trazer glória aos nossos ancestrais. Então por que ele despertou com um grau verde tão baixo? Um fracasso que nem sequer consegue avançar? Isso é tudo culpa sua. Transbordando a energia maliciosa e intensa de seu rank abismo, Bai Lingsheng ergueu a cadeira que havia pego, recriando exatamente a cena que Bai Yi presenciara em sua vida passada. Mas dessa vez, ele não permitiria que nada acontecesse com sua mãe. Usando a técnica piscar de luz, ele se colocou na frente da cadeira de madeira e a atingiu. Com um golpe rápido, Bai Yi conseguiu desviar o ataque, lançando Bai Lingsheng junto com a cadeira para trás. Profundamente irritado, Bai Yi avisou: "Não toque nela." Vendo a marca que a espada de Bai Yi havia deixado em seu braço, Bai Lingsheng sorriu. "Oh, interessante." A mãe de Bai Yi tentou protegê-lo. Queria impedir que ele se colocasse em perigo, mas sua intenção não o alcançou a tempo. Estalando o pescoço, Bai Lingsheng pareceu ainda mais animado com a situação. "Oh, está começando a se destacar? Bom, muito bom." Com um olhar malicioso, ele caminhou em direção a Bai Yi, que segurava sua espada com firmeza. O jovem queria barrar o caminho de Bai Lingsheng, mas seu pai o alcançou antes que pudesse reagir. No último milésimo de segundo, Bai Yi conseguiu usar a habilidade Parry, defendendo o golpe de Bai Lingsheng. No entanto, sua espada não resistiu ao impacto e quebrou. O ataque de Bai Lingsheng continuou e atingiu Bai Yi com força, devido à grande diferença de poder entre eles. Bai Lingsheng estava no nível 26, e seus ataques eram reforçados por um bônus de 400% em atributos. Bai Yi sentia os ossos doerem, mas se obrigava a manter os braços à frente do corpo, para se proteger, para proteger sua mãe. Bai Lingsheng gritou furiosamente: "Você ousa desafiar seu pai?" Liberando sua aura vermelha, ativou a habilidade Relâmpago Negro Pesado, aumentando sua velocidade e imbuindo seus golpes com choques elétricos. Mesmo diante daqueles ataques intensos, Bai Yi se forçou a ficar de pé. O sorriso de Bai Lingsheng se tornava ainda mais sombrio, atacando sem piedade. Mas nada, absolutamente nada, fazia Bai Yi recuar ou desviar. Vendo o garoto não desistir, Bai Lingsheng parou por um momento. "Você até tem coragem, mas do que isso adianta? Sua profissão é fraca. Nem deveria estar aqui com algo assim." Por mais que Bai Lingsheng criticasse, a convicção no olhar de Bai Yi não vacilava. Ele faria de tudo para garantir que, nesta vida, nenhuma tragédia se repetisse. Da mesma forma que Bai Yi estava determinado a resistir, Bai Lingsheng estava decidido a atacá-lo. Erguendo uma cadeira, gritou: "Você esqueceu quem manda aqui?" Estava prestes a avançar contra Bai Yi e sua mãe, que o segurava para que o filho ainda trêmulo não caísse, quando batidas fortes ecoaram na porta e alguém do lado de fora gritou: "Abra a porta, agora!" Furioso, Bai Lingsheng rangeu os dentes. Droga! Quem resolveu atrapalhar agora? Ouvindo as batidas na porta, Bai Yi sentiu um alívio imenso ao perceber que a ajuda havia chegado. Bai Lingsheng abriu a porta com raiva, gritando: "Quem é? Por que estão batendo assim na minha porta?" Porém, diante dele, estavam dois homens com uniformes das autoridades. Mais atrás estava Chen Jinwu, um sacerdote divino de rank C, aura azul e inspetor investigativo. À frente, com um olhar sério, estava Li Yang,
sacerdote divino de rank A e aura vermelha, o capitão adjunto da inspetoria. Foi ele quem questionou o homem à sua frente. Por que demorou tanto para abrir a porta? Com o que estava ocupado? Surpreso, Bai Lingsheng se colocou diante da porta gaguejando. Capitão, o que o senhor está fazendo aqui? O capitão Liang estendeu a mão, mostrando um cartão de busca, afirmando que haviam recebido uma denúncia de que um procurado chamado Snow havia sido visto naquela rua, por isso estavam realizando uma busca casa a casa. Mostrando o retrato do homem de barba rala, o capitão perguntou a Lingsheng se ele o havia visto. Rindo alto, Lingsheng respondeu que já tinha visto o homem, mas apenas na televisão e acrescentou: "Avisarei se o vir por aqui." Olhando para dentro da casa por cima dos ombros de Lingsheng, o inspetor notou algo. Um jovem com o rosto completamente machucado, ao lado da mãe. Interrompendo as risadas de Lingsheng, o capitão apontou para o interior da casa. Seu filho. Como ele ficou assim? Bai Lingsheng colocou a mão no ombro do capitão, tentando inventar uma desculpa. Ah, essa criança descuidada caiu enquanto comprava alguns doces. Capitão, não se preocupe com bobagens. Porém, Bai Yi não deixaria que mentisse e o interrompeu. É mentira. Ele me atacou. Ao ouvir Bai Yi, Lingsheng não conseguia acreditar que ele realmente havia dito a verdade. Cerca de 20 minutos antes, nas escadarias em frente à casa de Bai Yi, o jovem encontrou um telefone público e ligou para as autoridades denunciando. Eu vi alguém entrando no prédio Ziyue, e ele parece exatamente com o procurado Snow que apareceu na televisão. Bai Yi sabia que as equipes de segurança iriam agir com toda a sua patrulha se ouvissem notícias sobre Snow, porém não esperava que eles chegassem tão rapidamente, embora fosse a hora perfeita. Franzindo o senho, o capitão questionou se aquilo era verdade, enquanto Lingsheng agia na defensiva, afirmando que jamais machucaria seu próprio filho. Porém, Bai Yi não o deixaria escapar. Caminhou até o policial, mostrando seu corpo. Meu braço foi acertado por uma cadeira e minha cabeça com uma garrafa de vinho. Há também socos e chutes. Os ferimentos no meu corpo agora podem ser avaliados quanto a lesões. Friamente, Bai Yi lembrou o capitão. Para despertados que não controlam seus instintos violentos e deliberadamente machucam outras pessoas, o capítulo 8, artigo 4, do Regulamento de Gestão do Despertador do Cânone Divino afirma claramente que, se o perpetrador representar um perigo potencial, ele deve ser imediatamente detido e mantido na prisão dos despertadores por 15 dias. O capitão, assim como o jovem inspetor Chen Jinwu, se surpreenderam com a gama de conhecimento do garoto sobre as leis. Furioso, Lingsheng rangeu os dentes, pronto para atacar Bai Yi mais uma vez. No mesmo instante, o capitão inspetor declarou: Bai Lingsheng, eu sou o inspetor Li Yang, e estou legalmente o prendendo. Você tem o direito de permanecer calado. Bai Lingsheng tentou furiosamente atacar Bai Yi antes de ser levado, mas o inspetor Chen Jinwu o agarrou. Vamos! Se você resistir, nós tomaremos medidas mais severas. Enquanto a porta era fechada, Bai Lingsheng gritou: Bai Yi! Apenas espere! Porém, ele foi levado sem mais nada poder fazer. Após fechar a porta, Bai Yi olhou para sua mãe tentando tranquilizá-la. Huiyun correu em direção ao filho, abraçando-o fortemente. Sentindo o calor e o afeto da mãe, Bai Yi retribuiu o abraço, acalmando-a. Está tudo bem agora. Dessa vez, Bai Yi havia protegido sua mãe, assim como garantido 15 dias. Ele a assegurou: Não se preocupe, essa foi a última vez. Tendo tempo para se tornar mais forte, ele jurou que não havia recebido tais ataques à toa. Em meio às defesas contra os ataques que Lingsheng lançava, Bai Yi conseguiu tomar a chave do cofre que Lingsheng sempre mantinha consigo. Aquela era a chave do cofre que guardava tudo aquilo que Lingsheng, sem hesitar, traiu seus companheiros de equipe para obter, o que também o ajudou a subir do rank I para o rank C. Após tranquilizar sua mãe, Bai Yi entrou no escritório de Lingsheng, caminhando até uma mesa de canto com 2 gavetas. Atrás dela, havia um cofre secreto. Lingsheng escondia seu item mais precioso, até mesmo da própria família. Em sua vida passada, Bai Yi só descobriu esse item após destruir Lingsheng, mas agora, obtendo-o antecipadamente, tinha confiança suficiente para tentar atacar sozinho a Caverna das Trevas. No atual momento da humanidade, apenas a Caverna das Trevas podia evoluir profissões.
Porém, todas estavam sob a jurisdição do Ser Supremo, que permitia o acesso apenas às guildas. A única caverna das trevas que Bai Yi poderia entrar era aquela gerida pela escola, assim como a caverna escondida que ele havia descoberto em sua vida passada. Com a adaga obtida no cofre de Bai Lingsheng, Bai Yi dirigiu-se naquela noite à Caverna das Trevas Escondida, localizada sob um prédio abandonado que emanava uma névoa extremamente sombria. O objetivo de Bai Yi era claro: ser o mais rápido e superar a todos. Naquela noite do dia 22 de maio, na sala de detenção do inspetorado, os guardas conversavam entre si. Estavam cansados após uma patrulha onde até mesmo o líder delegado havia sido despachado com toda a equipe de segurança. Embora a denúncia tivesse sido um alarme falso, como o assunto estava relacionado aos rebeldes, eles não conseguiam relaxar. Olhando o cartaz de procurado na mesa, um dos inspetores, Chen Jinwoo, comentou: "Se Snow realmente estiver em nosso país no dia da celebração do grupo, seria um grande acontecimento. Aliás, ouvi que o capitão voltará mais cedo desta vez, não é?" Ouvindo a pergunta, Liang não pôde respondê-la, já que esse não era um assunto sobre o qual ele podia tratar. Enquanto os guardas conversavam tranquilamente, como se ele não existisse, Bai Lingsheng começou a bater nas grades de sua cela. "Líder delegado, por favor, leniência, essa é a primeira vez. Eu não irei mais fazer isso." Sorrindo, Bai Lingsheng tentou subornar o delegado. "Ouvi que a esposa do delegado vai dar à luz. Meu bom amigo abriu o melhor centro de cuidado pós-parto no condado Chushi, sabia?" O delegado se levantou, irritado. "Você ainda está tentando nos comprar? Você costumava ser um membro da guilda. Não tem ideia do seu destino amanhã?" Ao fazer a pergunta, o delegado Liang deixou a delegacia para ir embora. Tremendo, Bai Lingsheng não conseguiu responder, nem imaginar o que aconteceria. Porém, o inspetor Chen Jinwoo, que também estava de saída, avisou e recomendou: "Se a tentativa de suborno for descoberta, você não será apenas detido. Descanse cedo. Amanhã terá que ser transferido para a prisão dos despertadores." Batendo a porta, Chen Jinwoo recomendou: "Apenas fique quieto por um tempo." Furiosamente, Bai Lingsheng agarrou as barras das grades, jurando vingança contra Bai Yi. Sem saber que o filho havia saído, a mãe de Bai Yi dormia tranquilamente. Ele havia deixado um bilhete em sua própria cama, avisando que voltaria logo. Em 15 dias, Bai Lingsheng deixaria o encarceramento. Por isso, antes disso, Bai Yi precisava se tornar o mais forte possível. E para isso, as Cavernas das Trevas eram sua única opção. As cavernas podiam aparecer em qualquer lugar. Eram espaços paralelos para outro mundo. Atravessar uma porta que surgia no meio do ar levava as pessoas até elas. A maioria das Cavernas das Trevas, assim que detectadas, era acampada por grupos de guildas que buscavam tirar proveito delas. As cavernas continham uma grande quantidade de feras das trevas, assim como recursos, como os cristais, tornando-as as melhores opções para aumentar as habilidades dos despertados. No entanto, as Cavernas das Trevas eram extremamente perigosas e normalmente requisitavam um grupo para realizar uma inspeção oficial, a fim de que seu nível fosse determinado. Enquanto caminhava pelos cômodos do prédio, Bai Yi se aproximava da verdadeira entrada da caverna, que em sua vida anterior só foi relatada nas notícias 5 anos após o ano em que estava, por ter permanecido por muito tempo perdida e jamais detectada. Ela havia sido descoberta apenas quando os seres das trevas conseguiram forçar seu caminho para fora dela, invadindo o mundo humano. Uma caverna das trevas de Rank F normalmente exigia 3 despertados de Rank I para sua exploração. Já uma de Rank I pedia por 5 pessoas, sendo 2 delas de Rank D. Baseado na estimativa de tempo, Bai Yi calculou que a caverna que ele estava prestes a atacar tinha 90% de chance de estar no Rank F. Esse era o menor nível de caverna das trevas que ele poderia acessar no momento. Após cálculos e reflexões, Bai Yi empurrou uma porta, encontrando a entrada para a caverna, que possuía uma névoa carmesim extremamente densa. As cavernas eram cheias de perigo e exigiam a cooperação de vários elementos e equipes de classes diferentes para aumentar a chance de vitória. Mas não havia outra escolha para Bai Yi. Seu olhar demonstrava a determinação de ficar mais forte e a vontade de superar seus limites para avançar o mais rápido possível. Com a aura do guerreiro nuclear transbordando em seu corpo, Bai Yi entrou na masmorra das trevas de Rank desconhecido.
Ao entrar na masmorra, ele percebeu que estava em uma área repleta de gelo e neve. Isso o deixou um pouco preocupado, temendo estar no domínio de feras mágicas do tipo nuvem. Andando pela masmorra, onde picos rochosos se estendiam em meio à neve, Bai Yi não percebeu que estava sendo observado. Continuando a caminhar, ele logo encontrou algo. À sua frente, havia um enorme urso com espinhos de gelo que saíam de seu corpo. No chão, próximo ao urso, estavam vários esqueletos, prova de que outras pessoas já haviam ido até ali. Com um conhecimento vasto, Bai Yi reconheceu a fera à sua frente. O urso do campo de gelo, uma fera mágica de rank E8 que hibernava. Naquele momento de distração, uma fera nas neves avançou contra Bai Yi. O protagonista, ao descobrir que os 10% de chance de entrar em uma masmorra de rank I haviam se concretizado, se virou rapidamente, encarando o lobo da floresta sanguinário, uma fera mágica do tipo nuvem, de nível superior ao seu, que abria a boca ferozmente para devorá-lo. Por ter notado a presença do lobo a tempo, Bai Yi conseguiu recuar. Porém, assim que pousou após o salto, o lobo da floresta voltou a focar sua atenção nele. O lobo atacou novamente, forçando Bai Yi a se defender com a adaga, impedindo o avanço da fera. Conseguindo empurrá-lo para trás, Bai Yi balançou a espada, acertando-o de leve. Mas aquilo não era suficiente para parar o lobo faminto, assim como não era tudo o que Bai Yi tinha para mostrar. Tomando a iniciativa, o protagonista investiu contra a fera, com um olhar tão afiado quanto a adaga que carregava na mão. Com um golpe amplo, Bai Yi conseguiu atravessar a espada na fera, eliminando-a com um só golpe. Assim, Bai Yi destruiu seu primeiro inimigo na caverna das trevas desta vida. A arma secreta que ele havia obtido estava no rank A, algo que não poderia ser adquirido nem mesmo em lojas. Graças a ela, ele havia conseguido fechar a distância de poder de combate que lhe faltava. A lâmina Hunwu era extremamente afiada. Ela concedia ao seu usuário 150 pontos de força, 100 pontos de estamina e 50 pontos de sorte, além de 20% de roubo de vida e 20% de penetração de armadura. Como a defesa das feras era muito alta, Bai Yi se via obrigado a atacá-las pelo menos 3 ou 4 vezes para derrotá-las, caso não conseguisse acertar um ponto vital. Toda essa complicação fazia o jovem sentir falta de seus dias como um rank L. Observando os pontos de experiência que obteve, Bai Yi descobriu que precisaria derrotar pelo menos 20 lobos para evoluir um nível de sua profissão rank I e pelo menos 10 níveis para subir do rank I para o rank D. Enquanto pensava em derrotar mais lobos, Bai Yi ouviu alguns rosnados se dirigindo a ele. Dessa vez, não apenas um lobo havia surgido, mas uma matilha de lobos da floresta. Todas eram feras do tipo nuvem de nível 2, que se aproximavam lentamente, cercando-o com a calma ameaçadora de quem já havia escolhido sua presa, uma que ainda não fazia ideia de seu destino. Cercado, Bai Yi percebeu que o cheiro do sangue do primeiro lobo havia atraído vários outros. Porém, mesmo contra uma matilha, ele não teve medo e se preparou para devolver o destino que os lobos queriam lhe impor. Bai Yi usou da técnica mais comum para destruir a emboscada que o cercava. Atacou primeiro, movendo-se rapidamente. O primeiro ataque de Bai Yi atingiu um dos lobos em um ponto vital, causando um dano crítico que o fez perder aquilo que havia acima de seu pescoço. Imediatamente, 2 outros lobos atacaram Bai Yi ao verem um de seus companheiros ser eliminado, porém o protagonista estava atento o suficiente para desviar deles. Ao mesmo tempo, ele balançou sua espada, lançando um contra-ataque em um dos lobos, que grunhiu pesadamente ao ser atingido pela lâmina envolta em luz. Bai Yi continuou a lutar contra os lobos, atacando seus pontos vitais para acertos críticos, desviando e contra-atacando a matilha que havia decidido emboscá-lo. Olhando de um lado para o outro enquanto lutava, Bai Yi chegou a um momento decisivo da luta, em que apenas mais um ataque encerraria a batalha. Bai Yi girou todo o seu corpo, avançando em direção a um grupo de lobos que já estavam com seus pontos de vida danificados. Movendo-se como um raio sinuoso, Bai Yi conseguiu atingir cada um dos lobos da floresta que havia previamente atacado, derrotando-os simultaneamente e obtendo os pontos de experiência que eles poderiam lhe proporcionar.
Não um nem dois lobos foram derrotados com aquele avanço, mas pelo menos 10, que davam forma à matilha. Com a eliminação dos monstros, Bai Yi recebeu seus drops, 18 presas de lobo da neve. Porém, nem todos os lobos haviam sido derrotados. Seu líder, o Rei Lobo Sanguinário, a fera elemental do atributo de nível 4, ainda rugia em direção a Bai Yi. Desenhando sua espada no ar, o protagonista investiu contra a fera. Seu olhar, tão afiado quanto sua espada, mirava em vários pontos fracos. Bai Yi pareceu desaparecer de onde estava, e, subsequentemente, apenas brilhos de luz pertencentes à espada foram vistos, rasgando o ar e atingindo o lobo por diversos ângulos, fazendo-o sofrer até ser finalmente eliminado no meio do ar. Como recompensa por seu trabalho duro, Bai Yi recebeu o Diamante Lobo de leve. Porém, mais importante para ele, havia conseguido com sucesso evoluir para o Rank D. Seus pontos de experiência ultrapassavam os 1000 que poderia obter no nível 1. Ao chegar no nível 2, ele recebeu 12 pontos de atributos, que poderiam ser alocados como desejasse. Observando as notificações, Bai Yi as fechou enquanto suspirava. Ele havia derrotado apenas 20 lobos, porém já estava exausto devido à sua baixa quantidade de estamina. Ele havia lutado usando um corpo de rank e que possuía um estoque pequeno de estamina, mas não era tempo para descansar. Bai Yi precisava coletar todos os itens que haviam sido derrubados pelos lobos, o que o fez desejar obter uma mochila dimensional, pois se não a conseguisse, em algum momento seria obrigado a abandonar diversos itens em suas caçadas. As cavernas das trevas eram monopolizadas e necessitavam de equipes para atacá-las. Por isso, invadi-las sozinho era extremamente difícil. Pelo menos, eram recompensadoras. Prova disso era o Diamante Lobo de Neve, um cristal vermelho que Bai Yi segurava em sua mão. Extremamente durável, ele era usado como matéria-prima para a fabricação de equipamentos, e seu valor aproximava os 2.000 yuan. Se Bai Yi quisesse ganhar acesso às cavernas das trevas de níveis mais altos, precisaria se juntar a uma guilda do corpo divino. Essa era a única opção. As escolas de despertar são instituições subordinadas às guildas, destinadas a recrutar talentos para suas equipes. Para a maioria dos estudantes, seus maiores sonhos eram se graduar com excelência e ser recrutados por uma guilda. No entanto, aqueles despertados que fossem expulsos de suas equipes jamais progrediriam novamente na vida, como Bai Lingshan, que permaneceu no Rank C para sempre após ser expulso. Bai Yi estava achando extremamente difícil fazer sua caça solo. Além disso, sentia estar congelando, e quanto mais permanecia dentro da caverna, mais estamina gastava. Vendo que uma nova matilha de lobos havia aparecido, ele tomou uma decisão. Bai Yi começou a correr em uma direção, atraindo os lobos para segui-lo. Entrou em uma floresta e, enquanto balançava sua espada, derrubava árvores. Os lobos que o perseguiam corriam pelo caminho que ele havia passado, sem perceber o que suas ações acarretariam. Segundos após os ataques às árvores, elas começaram a cair, despertando outras feras que viviam na floresta. Uma gigante e sombria víbora havia sido atraída, assim como diversos outros lobos da neve. Após ser perseguido por tantos monstros, Bai Yi finalmente parou. Suspirou levemente, exalando o ar quente que se tornou névoa em meio à atmosfera gelada. O protagonista havia tomado conta de suas ações da maneira mais rápida possível, atraindo dezenas de feras elementais, tanto os lobos quanto as víboras, que o cercavam, não lhe dando uma rota de fuga. Assim que as feras acharam que a presa havia sido finalmente encurralada, uma poderosa explosão aconteceu na copa das árvores, assustando os monstros. Bai Yi sabia que a barulheira que havia causado despertara todas as feras, inclusive uma em específico. Um monstro gigante caminhava furiosamente, esmagando tudo em seu caminho com suas patas de garras afiadas. O urso da floresta, despertado pelo barulho, estava em um estado enfurecido. Ele atacaria indiscriminadamente qualquer um que entrasse em seu caminho, causando danos extras, assim como fazia com os lobos à sua frente. Erguendo uma de suas patas dianteiras, o urso atacou poderosamente o chão abaixo, causando um tremor que lançou para longe todas as feras ao seu redor. Bai Yi, que não era tolo, moveu-se no mesmo instante, atacando lobos e víboras que haviam sofrido dano graças ao ataque do urso para obter seus pontos de experiência. De um lado, o urso atacava indiscriminadamente.
Do outro, Bai Yi, cercado pelos monstros, só precisava desviar e esperar por uma oportunidade para colher os frutos. Com a espada imbuída com sua energia, Bai Yi continuou a atacar, em sincronia com os ataques enfurecidos do urso despertado pelo barulho. Embora as feras de Hank Yi fossem maliciosas, a maioria delas não era tão inteligente. Não apenas o urso havia atraído a atenção dos monstros, como também possibilitara que Bai Yi economizasse bastante de sua estamina para continuar evoluindo até chegar ao nível 4. Porém, havia uma coisa que ele precisaria fazer caso quisesse maximizar os pontos de experiência. Focando em uma Python, ele executou seu movimento. Deu o golpe final no monstro, garantindo assim seu saque. Mesmo com a confusão causada pelo urso, dezenas e mais dezenas de monstros continuavam aparecendo. Seus olhos maliciosos tinham como foco o humano franzino diante deles. Mesmo com a ajuda do urso, Bai Yi arfava, ficando cansado, e esse era um sinal para passar para a próxima fase de seu plano. Ele ergueu sua espada, que apontava para baixo. Após tanta destruição, a capacidade do terreno estava próxima do limite suportado. Suspirando por um momento, Bai Yi lembrou que a camada de gelo onde estavam de pé ficava acima de inúmeros picos afiados, prontos para espetar o que quer que caísse sobre eles. O urso, furioso, investiu contra os monstros que se aglomeravam próximos a Bai Yi, e foi nesse momento que o protagonista atacou o chão de gelo com sua espada. Rapidamente, as rachaduras se espalharam pelo gelo, que começou a se partir. Ele havia analisado perfeitamente o terreno durante a batalha e descoberto que aquele não era um lago congelado, mas uma ponte de gelo suspensa entre dois penhascos. Os monstros começaram a cair no abismo sem fim, sendo eliminados ao baterem contra as paredes ou mesmo contra os espinhos que os aguardavam na escuridão. Inúmeros pontos de experiência apareceram nas notificações que Bai Yi recebia. Ele rapidamente chegou ao nível 7, enquanto caminhava em meio aos cristais dos lobos e víboras. Aquilo havia lidado com a maioria das feras, porém não com o urso e feras maiores. Bai Yi ainda precisava lidar com tais retardatários com sua estamina restante. Bai Yi nunca havia evoluído tão rápido em sua vida, e por ter lutado contra inúmeros inimigos de uma vez, obteve o título 1 contra 100, que aumentava seus atributos em 10%. Mesmo há muito tempo, Bai Yi sempre pensara em uma coisa. Cada caverna das trevas possuía um monstro-chefe, um final boss. Para uma caverna de Hank Yi, o chefão deveria ser algo como um rei-leão brutal de Hank Yi 10. Porém, confuso, Bai Yi se perguntou se todo o barulho que havia causado não havia sido suficiente para acordar tal monstro-chefe, ou por que ele não havia aparecido ainda. Enquanto esperava, o urso e os lobos que haviam sobrevivido o encaravam com olhares famintos. Eles passaram a rugir e rosnar, e logo Bai Yi percebeu o motivo. Havia surgido um feitiço do tipo gelo, que varreu toda a área em direção às feras e também a ele. Vendo tal feitiço, Bai Yi percebeu que estava errado a respeito do monstro-chefe. Tal monstro não estava dormindo. Ele estava esperando o momento perfeito para se mover, esperando até que todos estivessem exaustos. O feitiço de gelo cobriu todo o campo, congelando lobos e o urso em enormes blocos de gelo. Bai Yi tentou ser rápido e fugir da onda de gelo, porém não foi ágil o suficiente, e seu pé foi congelado no chão. Ele viu o gelo subir por sua perna e se espalhar lentamente pelo corpo. Logo, ele, que estava à beira do precipício, percebeu a verdade. Aquela ponte de gelo sempre foi parte de uma armadilha. O chefão a havia preparado para aparecer no fim da batalha e colher todas as recompensas. Rangendo os dentes, a fúria surgiu no olhar de Bai Yi ao descobrir que algo estava escondido em uma caverna de nível baixo. Logo, ele viu caminhar em sua direção o boss com alta inteligência. Acompanhado por vários gorilas da neve, o rei macaco Kanglin, de nível 10, sorriu maliciosamente ao prender sua presa, que congelava pouco a pouco à espera de seu adeus. Dia 23 de maio do ano 2005. Sábado, 2h10 da manhã, na caverna das trevas secreta de Hank F, Bai Yi se viu congelado pelo inimigo. Ainda consciente, mesmo congelado, ele conseguiu sentir que logo teria hipotermia por causa do frio. O chefe macaco das trevas lentamente levantou o dedo, apontando para o jovem congelado, e ao seu comando, seus subordinados avançaram velozmente.
Um dos macacos cruzou a distância entre ele e Bai Yi em questão de segundos. Bai Yi se viu sem alternativas, a não ser apostar tudo. O macaco balançou seu porrete, lançando contra o jovem um ataque lateral como um poderoso chicote. O porrete se aproximou rapidamente de Bai Yi, que no último instante quebrou o gelo. O ataque do macaco das neves caiu sobre o local onde Bai Yi estava, causando um forte estrondo. Porém, mesmo o chefe macaco ficou surpreso com o resultado. Bai Yi havia quebrado o gelo e defletido o ataque do macaco das neves, fazendo com que o dano causado voltasse para o monstro. Apesar de conseguir o contra-ataque, Bai Yi se viu internamente ferido. Ele havia invocado toda a sua energia para quebrar o gelo, mas drenou uma grande quantidade de estamina no processo. Enxugando os cantos da boca, Bai Yi encarou os monstros irritadamente. Sabendo que o chefão precisaria de algum tempo para conjurar uma magia tão poderosa novamente, ele planejava acabar com todos os inimigos nesse meio tempo. Como se tivesse animado, o chefe macaco levantou a mão imbuída com o poder das trevas. Ao erguer a mão, fechou o punho fortemente. Como resultado, a magia de congelamento foi cancelada, liberando o grande urso, assim como os lobos, que rugiram furiosamente, vendo Bai Yi como seu inimigo. O protagonista rangeu os dentes ao ver a situação piorar ainda mais. Carregando uma aura sombria, o urso do campo de gelo instável se ergueu diante dele, mostrando a imponência de seu tamanho. Diante de tal monstro, Bai Yi tentou imaginar o que poderia fazer. Seu elemento nuclear já era naturalmente contra-atacado pelo elemento nuvem do urso, e com a estamina baixa e o número de inimigos que precisaria enfrentar, a situação se tornava ainda pior. Desde o Lorde da Caverna das Trevas, o Mestre Macaco da Floresta Azul, assim como o Urso Instável, os Lobos das Trevas e os Macacos da Neve, Bai Yi se viu cercado e impotente. Vendo suas chances de sobrevivência caírem para próximas do zero, Bai Yi foi atacado por um dos macacos, que lançou um ataque com seu porrete contra ele, forçando-o a bloquear com sua espada. Ao mesmo tempo em que se defendia, Bai Yi avistou outro macaco das neves correndo em sua direção. O segundo macaco lançou um ataque em conjunto, mas no último momento, o protagonista conseguiu escapar, recuando para uma distância maior. Ele rangeu os dentes em frustração, pois via sua força se esvaindo cada vez mais. Os monstros não deram trégua. Como uma avalanche branca, o urso instável rugiu enquanto disparava brutalmente em direção a Bai Yi, que ainda estava de joelhos se recuperando. O protagonista nada pôde fazer além de continuar rangendo os dentes. Balançando seu imenso corpo, o urso atingiu o protagonista com as patas da frente. Bai Yi foi jogado para longe, mas sua aterrissagem foi mais suave do que poderia ser. Ainda assim, Bai Yi se via sem estamina e com frio, e diante dele estava um exército de monstros das trevas, famintos, o encurralando como uma pequena presa indefesa. Acima de todos eles, o chefe macaco sorriu, regozijando-se com a cena. Erguendo seu cajado, o monstro-chefe da Floresta Azul usou uma magia para fazer inúmeros blocos de gelo surgirem. Uma tempestade de gelo estava sendo criada mais uma vez. Olhando para cima, Bai Yi ficou boquiaberto. Ele não esperava que o tempo de resfriamento da habilidade do Lorde Macaco fosse tão rápido. Apesar da surpresa e do medo, um olhar decidido voltou a aparecer no rosto de Bai Yi. Em sua vida passada, frequentemente enfrentou todo tipo de situação terrível. Através de inúmeros desafios, ele desenvolveu o sentido para reconhecer oportunidades. Na sua situação atual, enxergou duas opções. A primeira seria permanecer e lutar com sua estamina em estado crítico. Porém, enfrentar uma tempestade de gelo e lutar contra dezenas de monstros faria com que sua chance de sobrevivência fosse menor que zero. Com um olhar decidido, Bai Yi escolheu a segunda opção. Ele se virou, correndo dos blocos de gelo que tentavam cair sobre ele, e pulou sobre o abismo. Em meio ao salto, uma fraca camada de gelo ainda pegou seu pé. O gelo o perseguiu, congelando Bai Yi em pleno ar. O chefe macaco ficou surpreso, pois não esperava que sua presa tentasse fugir. Lobos e urso também ficaram surpresos, pois agora congelado, Bai Yi caía em direção ao abismo, seu fim como um cubo de gelo caindo em um poço escuro. Envolto em gelo, Bai Yi caiu em completa escuridão, aproximando-se rapidamente do fundo do vale, onde inúmeros restos de animais descansavam. Na manhã seguinte,
Ao acordar, a mãe de Bai Yi foi ao quarto para despertá-lo. Ela não acreditava que ele estivesse dormindo até tarde, apenas por ser fim de semana. Porém, surpresa e confusão surgiram no olhar dela ao descobrir que o filho não estava no quarto dele. Às 10 da manhã, a mãe de Bai Yi entrou no quarto vendo a cama arrumada com um bilhete em cima do cobertor. No bilhete, escrito por Bai Yi, dizia: "Mãe, eu fui para a casa de um amigo. Não vou voltar até tarde. Não se preocupe comigo." Porém, a mãe acreditava que, se ele estivesse realmente indo apenas à casa de um amigo, ele a teria avisado, não apenas deixado um recado. Suspirando, ela se perguntou o que estava acontecendo com seu pequeno Bai Yi. Desde que Bai Yi havia retornado para casa no dia anterior, ela sentia como se ele estivesse agindo como uma pessoa completamente diferente. Isso causava um grande desconforto em seu interior. Dentro do Vale Sombrio, diversas marcas de sofrimento podiam ser vistas por todos os lados. Um pequeno riacho de águas descongeladas corria em silêncio abaixo do local onde a ponte de gelo havia se partido, fazendo com que mais de 100 feras mágicas caíssem. Tossindo pesadamente, Bai Yi conseguiu se segurar em uma das estalactites do lado de fora do rio, puxando-se para fora enquanto lembrava que havia evoluído apenas 3 vezes com a eliminação dos monstros que haviam caído no abismo. Tossindo, ele fez alguns cálculos rápidos. Evoluir 3 níveis significava que cerca de 60 daquelas feras haviam sido eliminadas, ou seja, cerca de 40 haviam sobrevivido. Antes de pular no abismo, Bai Yi já sabia que deveria haver um rio, já que parte das feras havia sobrevivido. Por isso tomou essa como sua única chance de sobreviver. Porém, quebrar o gelo que o cercava mais uma vez praticamente exauriu sua estamina, fazendo com que diversos efeitos negativos como enfraquecimento e perda de força o atingissem. Além disso, por ter caído de um lugar tão alto, um dano massivo foi causado ao corpo de Bai Yi. Com o corpo esfriando cada vez mais, ele se via em seu limite, fraco ao ponto de sequer conseguir se levantar. Lentamente, seus olhos se fecharam. Enquanto Bai Yi parecia estar no seu limite, uma sombra se aproximou lentamente dele. Carregando presas afiadas e uma língua sedenta, o soberano glacial, o tigre feral de elemento nuvem de nível 9, uma das feras mais fortes que havia sobrevivido à queda, caminhou com um olhar de extrema fúria em direção a Bai Yi. Ao mesmo tempo, alheio aos perigos extremos, diversas lembranças surgiam nos sonhos do protagonista. Carregando um copo, um homem bravejou: "Seu moleque, você voltou e nem me chamou para uma bebida." De braços abertos, Ling Yue ofereceu um abraço caloroso, como só ela podia fazer. Do outro lado, o animado Han Xiaoling, carregando seus livros, chamou Bai Yi para comerem juntos. Diante de um quadro de avisos, o misterioso Lucian também aparecia nas lembranças. "Bai Yi, você sabe o que esses dados significam? Venha dar uma olhada." Sua preocupada mãe surgiu em suas memórias, como sempre querendo cuidar dele. Assim como pessoas boas, seres malévolos também apareceram na mente de Bai Yi. O chefe macaco, aquele que o havia feito cair no abismo, assim como Bai Lingsheng, e por último, aquele que traiu seu grupo. Esses que queriam pôr um fim à sua jornada. Lembrar daqueles que lhe queriam bem, assim como de seus inimigos, acendeu a chama da vida dentro dele. Bai Yi, recobrando a consciência, apertou o punho, afirmando para si mesmo que não seria parado por limites. Parecia tarde demais, no entanto, pois o tigre soberano glacial o atacou com a intenção de devorá-lo de uma só vez. Porém, antes que o tigre pudesse perceber, 2 mãos já haviam agarrado suas mandíbulas. Assustado, o tigre olhou para Bai Yi, que afirmou para ele e para si mesmo: "Todos os arrependimentos que tive em minha vida passada, eu absolutamente não deixarei que aconteçam novamente." Aplicando toda a força restante em seu corpo, Bai Yi fez o tigre tremer. Em um misto de fúria, convicção e coragem, Bai Yi gritou: "Eu já perdi tudo uma vez. Eu até já vi minha vida passar diante dos meus olhos, e isso não acontecerá novamente." Girando seu corpo rapidamente para um chute, Bai Yi atingiu o tigre soberano glacial em cheio, fazendo as presas da fera selvagem das trevas voarem para longe, assim como o corpo do tigre cair como uma pipa que perdeu sua linha. Jogando o tigre para longe, Bai Yi se ajoelhou, embora cansado. Ele suspirava, exalando o ar quente que congelava a poucos centímetros de seu rosto. Ao redor do corpo de Bai Yi, uma aura amarela surgiu. O soberano glacial ainda não havia sido completamente derrotado,
e outros monstros começaram a cercá-lo novamente. Porém, apenas em situações desesperadas, um avanço de classe poderia acontecer. Escolher entrar sozinho em um labirinto das trevas, atrair feras ainda mais fortes que ele, pular em um abismo e constantemente se jogar em situações inesperadas, como enfrentar uma matilha de feras, lobos e ursos, tudo isso havia sido planejado por Bai Yi antecipadamente. Ele havia feito tudo isso, se arriscado tanto, apenas para relembrar o sentimento de sua vida passada, onde experimentou um extremo desespero, estimulando sua adrenalina ao máximo ao lembrar do momento em que havia perdido sua mãe e eliminado Bai Lingsheng de sua vida. Pouco a pouco, a adrenalina era produzida, chegando a picos alarmantes dentro de Bai Yi, trazendo um sentimento extremamente familiar. A todo momento, funções em sua classe passavam por avanços, e tentativas de melhoramento de classe aconteciam, embora falhassem, mas se repetiam em um ciclo de adrenalina sem fim. Apesar de não conseguir avançar de classe, Bai Yi conseguiu algo: a aquisição de uma habilidade Ultimate muito mais cedo do que deveria. Estendendo a mão que carregava a espada, ele deixou a aura densa de seu corpo transbordar. Tendo aprendido habilidades avançadas de esgrima sagrada nuclear, Bai Yi estava pronto para enfrentar as feras das trevas de frente mais uma vez. Furioso ao sentir a energia poderosa de sua presa, o soberano glacial, que havia perdido parte de seus dentes afiados, rugiu furiosamente, tentando intimidá-lo. Porém, de nada adiantou contra Bai Yi, que, movimentando o corpo, levou a espada com a mão direita a passar por cima do braço esquerdo, executando a posição da habilidade Santuário. Todas as feras avançaram de uma vez contra o protagonista. Ursos e lobos menores se uniram, atacando-o por trás, enquanto ele enfrentava o soberano glacial. Porém, girando seu corpo e liberando toda a energia reunida na espada, lançando um corte de energia, Bai Yi desencadeou a habilidade que jogou todos os monstros para longe. Seu rosto podia parecer frio e sem emoções, mas ele estava extremamente satisfeito com o resultado que alcançou. Os monstros ao redor de Bai Yi foram rasgados, todos pelo único ataque que ele lançou, lhe entregando como prêmio seus pontos de experiência. Por todos os lados do abismo, os monstros repousaram após serem eliminados pelo ataque de energia Santuário. Bai Yi sentiu o poder da experiência transbordar em seu corpo e, enquanto coletava suas recompensas, evoluiu de Tier, enquanto o santuário ativava seu segundo efeito, eliminando toda a fadiga de seu corpo e restaurando também toda sua estamina. Tendo eliminado o soberano glacial e obtido o título Andarilho do Campo de Gelo, que reduziria o dano tomado por atributos congelantes, Bai Yi se preparou para o próximo passo. Olhando para o topo do abismo, ele jurou: "Estou voltando para te caçar." Bai Yi deixou os pequenos lobos para trás após garantir que todos haviam sido eliminados. Após ter subido até o nível 8, ele agora sentia que derrotar monstros da mesma classe havia se tornado extremamente mais fácil. Por causa da redução de dano contra atributos congelantes, ele também sequer sentia frio. A habilidade Santuário que Bai Yi havia usado mais cedo acumulava todo o dano sofrido, liberando-o contra um grupo de inimigos, mas só podia ser ativada após acumular uma grande quantidade de fadiga e dano. Agora, recuperado graças a tal habilidade, ele caminhou até a parede do penhasco, começando a escalá-lo. Bai Yi não sabia por quanto tempo já havia permanecido no labirinto, mas sabia que precisava voltar urgentemente, ou sua mãe começaria a ficar preocupada. Em algum lugar dentro daquelas planícies congeladas, havia uma pequena cabana onde um mago macaco descansava. Assim como ele se sentava em seu trono, seus subordinados, macacos da neve, se penduravam de cabeça para baixo ao longo da cabana. O chefe macaco, de olhos fechados, descansava normalmente, até que abriu os olhos ao sentir uma presença. Antes que pudesse reagir, um forte ataque caiu em cima de sua casa, derrubando parte do teto. Pisando em cima de outro urso que havia derrotado no caminho, Bai Yi encarou o chefe macaco. "Parece que nos encontramos novamente." Na janela de casa, às 11 da noite do mesmo dia, a mãe de Bai Yi se perguntava onde, naquele mundo, estava seu filho. Preocupada, ela se questionava por que ele ainda não havia voltado. A comida estava pronta, esperando por ele, feita pela mãe que desejava que ele estivesse bem. Enquanto uma mãe preocupada esperava em casa, a residência do chefe macaco era atacada por seu filho.
Com o teto desabando, os macacos da neve, que estavam pendurados de cabeça para baixo, se assustaram. Rapidamente, endireitaram os corpos, sacando seus porretes para checar o que estava acontecendo. Do lado de fora, um grande urso das neves jazia no chão, já imóvel após ter derrubado parte da casa. Em cima do urso estava Bai Yi, que encarou os macacos, cumprimentando-os sem qualquer medo no olhar. Nos encontramos novamente. Do lado de fora da casa dos macacos, diversos lobos estavam caídos, monstros que Bai Yi havia derrotado antes de enfrentá-los. Os macacos ficaram parados, aguardando a ordem de seu mestre, que até então estava sentado. Então, o mestre macaco levantou o dedo, apontando para o jovem humano. Imediatamente, o primeiro macaco das neves se moveu, pulando em cima do urso onde Bai Yi estava. Ele balançou seu porrete como havia feito na vez anterior em que se encontraram. Porém, dessa vez, um brilho de poder surgiu no fundo da pupila do protagonista. Bai Yi balançou a lâmina Hunwu, bloqueando o ataque, e a brandiu, eliminando o macaco da Floresta das Neves em um só golpe. Vendo um de seus subordinados eliminado tão facilmente, o mestre macaco ficou surpreso. Furioso por ter perdido um subordinado, ele estendeu seu cajado em direção a Bai Yi, usando seu poder mágico. Mais uma vez, seu ataque característico tomou forma. Uma tempestade de gelo foi formada, caindo sobre Bai Yi. Porém, desta vez as coisas haviam mudado. Bai Yi avançou contra a tempestade de gelo com um efeito de imunidade em seu corpo. Com a resistência ao elemento nuvem ativada e o dano por congelamento mitigado, Bai Yi cruzou a distância entre ele e o chefe macaco em um instante. Imediatamente, o chefe macaco olhou para o saco de pano que carregava consigo. Do saco, ele tirou uma magia de gelo que envolveu um cajado de cristal. Com aquela magia, o mago-chefe macaco criou vários novos macacos de gelo para defendê-lo, posicionando-os entre ele e o jovem humano. Porém, o objetivo de Bai Yi não havia mudado. Usando o piscar de luz, ele passou pelos novos macacos de gelo, indo em direção ao seu alvo. Ele só precisaria eliminá-lo, para assim conseguir vislumbrar a classe D. Com um ataque poderoso, Bai Yi fez o monstro das trevas perder aquilo que usava para segurar o cajado. Cajado e mão voaram juntos para longe, enquanto o chefe macaco, boquiaberto, olhava para seu braço ferido. O chefe macaco conseguiu recuperar seu cajado, segurando-o com a outra mão, porém agora só lhe restava uma delas, pois a outra ele lamentava ver que não mais existia. Porém, o chefe macaco parou de algazarra ao lembrar que o humano ainda era uma ameaça. Com um olhar frio, Bai Yi encarou o monstro e se despediu. Adeus! Girando o corpo para mais um ataque, Bai Yi lançou uma enxurrada de cortes, aos quais o chefe do labirinto das trevas não conseguiu resistir nem bloquear. Transformando seu adversário em picadinho, Bai Yi derrotou o rei da Floresta Azul, ganhando 1000 pontos de experiência. Com isso, Bai Yi avançou para a classe D do guerreiro nuclear, amedrontando os outros macacos ao redor. Por ter avançado de classe, Bai Yi ganhou mais 100% de bônus em seus atributos. E recebeu uma notificação. Os itens estão esperando para serem pegos. Elemento nuvem foi suficientemente acumulado. Uma nova profissão está prestes a ser despertada. Tendo lutado durante todo esse tempo, Bai Yi esqueceu que estava sempre acumulando os pontos dos atributos dos monstros que derrotava. Uma nova energia começou a circular pelo corpo de Bai Yi quando uma nova notificação surgiu. Profissão de rank vermelho, Mago Elemento Nuvem, nível 1, classe E. Você pode trocar de classe a qualquer momento. Tendo recebido uma classe vermelha dentre todas as opções aleatórias, Bai Yi ficou surpreso. Mesmo ainda estando no rank E por estar no nível 1, ela já possuía 200% de bônus em atributos. Ela já estaria no mesmo patamar de sua atual classe guerreiro no rank D, que ganhava bônus de 100% 2 vezes. Além da classe que obteve, Bai Yi também ganhou a arma de mago de classe D, a Pedra da Magia, que o chefe macaco havia deixado cair. Tal item aumentava o poder elemental e o atributo espiritual em 40 pontos, além de ampliar a área de efeito das magias em 50%. Por último, o saco de pano que o chefe macaco deixou para trás, sua bolsa, podia carregar um máximo de 20 itens, funcionando como um armazém espacial. Os macacos de gelo ficaram curiosamente observando Bai Yi, tentando entender seu próximo passo. Bai Yi pegou o cajado e a bolsa
e então encarou os macacos de gelo assustando-os. Dessa vez, carregando uma aura vermelha, Bai Yi sorriu maliciosamente. Ele estendeu a mão, comentando consigo mesmo. Ainda há algumas pequenas moscas sobrando neste lugar. Deixe-me testar essa nova classe com a qual nunca brinquei antes. Com um sorriso malicioso que carregava a energia de uma classe vermelha, Bai Yi usou o poder do mago do elemento nuvem. Dia 24 de maio, 5 da manhã. A mãe de Bai Yi permanecia na sala, esperando o filho. Ela não havia comido nem dormido, esperando aquele a quem mais amava. Embora fraca, ela ainda mantinha a esperança de que nada havia acontecido a seu filho. Sem saber o que se passava do lado de fora, Bai Yi abriu a porta de casa. Ao ouvir o barulho da porta, a mãe, que já perdia as esperanças, ergueu a cabeça. Ela se levantou apressadamente, com um olhar preocupado e repleto de expectativa para ver seu filho mais uma vez. Ao entrar, Bai Yi, alheio aos sentimentos desesperados de sua mãe, se desculpou. Mãe, me desculpe por fazer você esperar tanto tempo. Antes que pudesse terminar de falar, Bai Yi sentiu o abraço apertado de sua mãe, que derramava lágrimas de alívio. Entendendo o que se passava, Bai Yi tentou acalmá-la. Você esteve esperando por mim esse tempo todo? Nem mesmo comeu. Com um olhar que carregava alguns segredos, Bai Yi perguntou. Mãe, eu tenho uma proposta a fazer. Você gostaria de ouvir? Usando a bolsa mágica, além da arma essencial que havia obtido, Bai Yi também coletou dezenas de itens valiosos. Algum tempo depois de voltar, ele se encontrou com um comprador que analisou uma das pedras mágicas coletadas. O homem, que mais parecia um agiota, examinou a pedra com um sorriso malicioso e fez sua oferta. Posso pagar 800 por essa pedra. Afirmando querer 8.000, Bai Yi tomou a pedra da mão do homem que, assustado ao ver o item desaparecer, gritou. Você está brincando comigo? Quer tudo isso por um núcleo pequeno como esse? Vendo o jovem se virar para ir embora, o homem apressou-se e ofereceu 2.000. Levo todas se você vender por 2.000 cada. Diante da nova oferta, Bai Yi fez uma contraproposta. 5.000 cada uma. Com a negociação em jogo, o homem aumentou para 3.000 por pedra como sua oferta final, o que só fez Bai Yi subir o preço para 6.000. Quando o homem tentou pechinchar ainda mais, Bai Yi ousou. 7.000. Antes que o jovem aumentasse novamente, o homem, temendo perder os itens preciosos, aceitou desesperadamente. Em sua vida passada, Bai Yi, após obter algum lucro, conheceu alguns corretores de minérios mágicos, a quem poderia vender suas pedras por um bom preço. Contando o dinheiro que havia conseguido, Bai Yi imaginou que poderia alugar um bom lugar para viver com sua mãe. Na vida passada, Bai Yi sequer havia ter um único dia de descanso. Além de uma nova casa, queria presenteá-la com tudo o que pudesse para que aproveitasse a vida. Entrando no espaçoso apartamento, a mãe de Bai Yi ficou surpresa. Caminhou pela sala, que sozinha era maior do que a antiga casa onde haviam morado. Vendo como sua mãe gostou do lugar, Bai Yi apertou a mão do corretor, alugando o imóvel por 15.000 por mês, com vários meses de aluguel adiantado. Ao ouvir o preço, a mãe tentou fazê-lo reconsiderar, mas ele queria oferecer o melhor que podia. No mesmo dia 24 de maio, à noite, a mãe de Bai Yi preparou o jantar com um sorriso no rosto, algo que o jovem nunca a vira carregar antes. Descansando um pouco no quarto, ele pontuou tudo o que havia feito nas últimas 24 horas. Conseguiu uma nova casa, evoluiu para a classe D e obteve uma nova profissão. Ainda assim, com Bai Lingsheng sendo solto em poucos dias, Bai Yi sabia que não podia baixar a guarda. Até que esse assunto estivesse completamente resolvido, não poderia buscar sua vingança sem ressalvas. Enquanto raspava uma pequena pedra, moldando-a para poder transportá-la facilmente como uma pulseira, Bai Yi lembrou que precisaria voltar à escola no dia seguinte. Confiante, afirmou para si mesmo que havia chegado a hora de procurar uma certa coisa. Naquele mesmo momento, em outra região, diversos homens saíam de um portal. À frente do grupo estava Hong Qiangsheng, que, embora irritado, era elogiado pelos protetores que o acompanhavam. Apressadamente, uma jovem, irmã de Qiangsheng, correu até ele com uma garrafa d'água para entregá-la. Furioso, ele derrubou a garrafa no chão e bradou. Enquanto ainda tivermos tempo, vamos para o próximo labirinto continuar o treinamento. Com ira nos olhos, Hong Qiangsheng, agora no nível 3 da classe E, profissão ladino astral, bufou.
Ninguém vai ter um aprimoramento mais rápido que o meu. No próximo teste de simulação de combate, vou mostrar a todos quem é o verdadeiro gênio. Ao mesmo tempo, no alto de um prédio, uma mulher vestindo paletó, chinelos e rabo de cavalo analisava alguns papéis em frente a uma janela que ia do chão ao teto. Ao ler a ficha em mãos, exalando uma aura transcendental, comentou: nenhuma profissão de rank dourado entre os novos despertados deste ano. Parece que não haverá nada interessante para observar no teste de simulação de combate. Na manhã do dia 25, diversos pratos fortificantes foram preparados: papa de aveia, bolinhos de feijão, entre outros. A mãe de Bai Yi sentou-se alegremente, observando o filho comer. Apressado, Bai Yi jogava tudo para dentro do estômago, reclamando por estar atrasado. Mãe, por que a senhora não me acordou? Com um sorriso no rosto, ela comentou que ele estava dormindo tão tranquilamente que não conseguiu acordá-lo. Fazendo um cafuné na cabeça do filho amado, pediu que ele comesse devagar, já que tudo bem se chegasse atrasado pela primeira vez em muito tempo. Sentindo em sua bochecha o calor da mão de sua mãe, Bai Yi sorriu gentilmente. Ele precisava concordar com ela. Já fazia muito tempo desde que dormira tão pacificamente, assim como não tomava um café da manhã tranquilo com sua mãe havia anos. De repente, Bai Yi sentiu sua mãe apertar seu ombro. Surpreso, ele perguntou se havia algo de errado. Como se quisesse retribuir o cuidado que o filho havia demonstrado, a mãe de Bai Yi perguntou se havia algo que ele quisesse: um brinquedo, um livro ou mesmo algum dispositivo eletrônico. Sorrindo, Bai Yi respondeu: Mãe, por que você quer me dar um presente tão de repente? Ha 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 ha. Apontando para o calendário na parede próxima à porta, a mãe de Bai Yi o lembrou de que o aniversário dele seria na sexta-feira seguinte. Surpreso, Bai Yi se lembrou da data do seu aniversário, 5 de junho. No entanto, uma expressão melancólica surgiu em seu rosto. Já fazia tanto tempo desde a última vez que comemorara seu aniversário que ele havia esquecido essa data. Na vida passada de Bai Yi, após perder a mãe, não teve mais ninguém com quem pudesse celebrar seu aniversário. Continuando a comer os pratos que sua mãe havia preparado, Bai Yi se perguntou se havia algo que realmente quisesse, aquilo que mais desejava. Olhando para o sorriso no rosto de sua mãe, presente em uma época em que, em sua vida passada, ela já não existia, Bai Yi sentia que já tinha aquilo que mais queria. No entanto, havia sim algo que ele desejava: completar seu próximo objetivo, eliminar aquele que havia se voltado contra ele e sua equipe após anos de confiança. Algumas horas depois, Bai Yi chegou à academia afiliada para despertados. Em um auditório, o professor encarregado colocou as mãos na cintura e anunciou: Certo, seus pintinhos, todos vocês devem estar bem descansados depois do fim de semana. Agora é hora de começar os preparativos infernais para a simulação de combate. À sua frente estavam dezenas de alunos, entre eles Bai Yi, que ouviram o professor dizer: Presumo que nenhum de vocês desconheça a importância da simulação de combate. Nossa academia afiliada para os despertos é a divisão do ensino fundamental diretamente subordinada à Guilda Divina. A Guilda estará observando cada um de nossos movimentos, e a simulação de combate é o primeiro estágio que todos devem enfrentar após o despertar. Essa batalha servirá como sua avaliação de graduação do ensino fundamental e será transmitida ao vivo em sua totalidade. O instrutor também lembrou aos jovens animados que aquele que apresentasse o melhor desempenho na simulação de combate teria a chance de participar da peregrinação de treinamento com a divisão do ensino médio. Os alunos recém-despertos ficaram boquiabertos, animados ao descobrirem que a peregrinação de treinamento acontecia apenas uma vez por ano, sendo a melhor oportunidade para estabelecer contato com a Guilda Divina. De braços cruzados, o instrutor os fez reconhecer a importância daquele evento. A escola organiza os estudantes mais excepcionais do ensino fundamental e médio para viajarem juntos até a nação Sheng, a sede da Guilda Divina. Um olhar sério surgiu no rosto de Bai Yi ao ouvir o nome daquela nação e do quartel-general. Foi ali que ele conhecera seu mestre na vida passada, ironicamente, na prisão. No entanto, também foi naquele lugar que nasceu o seu maior inimigo. Embora essa pessoa e o mestre de Bai Yi jamais tenham se encontrado, ela se juntara ao corpo divino muito tempo depois. Para encontrar esse indivíduo na linha do tempo atual, conquistar uma pontuação extremamente alta nesta avaliação
e garantir vaga na peregrinação de treinamento era o caminho mais rápido. À frente de Bai Yi, um jovem animado comentou: "Ah, a simulação de combate é nesta sexta-feira. Estou tão assustado, mas tão animado. Meu sangue está fervendo." O jovem de óculos que Bai Yi havia encontrado alguns dias antes também estava por perto e comentou: "Ouvi dizer que as simulações acontecem dentro de labirintos. É realmente seguro fazer isso?" Embora o rapaz de óculos demonstrasse dúvida, até medo, o instrutor apontou para uma porta. "Vamos dar início ao treinamento oficialmente. Na primeira etapa, vocês passarão por um intenso condicionamento físico. Esta é a sala de gravidade. Todos comecem com 10 séries de corridas de ida e volta." O jovem à frente de Bai Yi estava tão empolgado que exclamou: "Isso aí! Estou amando o treinamento. Eu vou fazer 20 séries de corrida." Apesar da empolgação dos demais, Bai Yi manteve um olhar sério. O grupo, em fila, começou a passar pela porta indicada pelo instrutor. Porém, na vez de Bai Yi, ele parou ao lado do instrutor e afirmou: "Professor, eu não quero usar essa sala de treinamento." Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter ficado comigo até o final, e se curtiu, não esqueça de deixar aquele like maroto e comentar para mais parte, isso faz maior diferença para nós. Se você é novo, se inscreva em nosso canal e já faça aquela maratona dos vídeos para se distrair. Até a próxima.